Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Elimine o herói. Capítulo 201. Arrotar. Lidinha soltou um arroto alto enquanto esfregava a barriga que estava inchada como uma montanha. Já faz muito tempo que não estou tão cheio. Ossi-chan, que estava olhando para a grelha limpa, não pôde deixar de falar com um tom perplexo. Você comeu tudo sozinho. Ei, você não sabe o que é autocontrole? Lidinha encolheu os ombros com essas palavras. De qualquer forma, é carne que Kim Voldin comprou com o cartão de empresa da Guilda Fênix, então por que não posso comer tudo? Então qual é o problema? Ossi-chan fechou a boca quando ouviu isso. Aparentemente satisfeito com a visão, Lidinha se levantou e deu um tapinha na barriga algumas vezes antes de dizer, agora vamos comer a sobremesa. Com essas palavras, Lidinha foi até a geladeira próxima, e Ossi-chan, que acabará de perceber isso, gritou para ele. Ei, espere, não abra isso. Ao perguntar isso, Lidinha abriu a geladeira e ficou chocado quando coisas começaram a cair dela. Chocolate? As coisas que caíram eram todas de chocolate. A geladeira estava cheia até a borda de chocolates. Além disso, a embalagem deles era toda diferente. Presentes de Dia dos Namorados? Logo, Lidinha aqui identificou algumas embalagens, olhou para Ossi-chan e riu. Você roubou todos os chocolates que os fãs de Isaac Ivanov enviaram para ele no Dia dos Namorados? Ossi-chan gritou com essas palavras. Como isso é possível? Esses foram meus presentes. Certo, eles foram enviados para mim. Lidinha bufou ao ouvir aquela desculpa ridícula. Vamos ser honestos aqui. Que presentes de Dia dos Namorados você ganharia? O que isso deveria significar? Enquanto ele olhava para os diferentes chocolates, a expressão de Lidinha endureceu de repente. Então, com uma expressão severa no rosto, ele recitou um pouco de russo que estava escrito nas embalagens. Spasiba? Lidinha se virou para olhar para Ossi-chan com os olhos arregalados. Ossi-chan só conseguiu rir sem jeito com o olhar dele. Você até roubou os que foram enviados para mim? Eu não os roubei. Eu apenas os guardei silenciosamente na geladeira para você, para que não derretessem. Claro, isso foi apenas uma desculpa. Uma desculpa que nunca funcionaria. Ei, sério, como você pôde fazer isso? Eu poderia entender se você roubou de Kim Voldin, mas como você pôde tirar o chocolate do Dia dos Namorados de mim também? Eu não roubei, apenas guardei para você. Eu ia dar para você quando você chegasse. E honestamente não veio muita coisa. Para cada 100 que Isaac ganhou, você só ganhou um. Naquela hora, Lidinha gritou ao ver uma barra de chocolate que já estava desembrulhada e havia sido mordida algumas vezes. Isso, porque este está desembrulhado. Provavelmente houve um problema com a entrega. Tudo bem, vou contar a Kim Voldin sobre isso. Kim Voldin. No momento em que esse nome foi mencionado, Ossi-chan gritou desesperadamente. Vou comprar Tangsuyuk para você. Parece que vou ser subornado por comida? Vou comprar 2 vezes. Não seja patético. 3 vezes? Vou comprar 3 vezes. Com meu dinheiro. Bem, agora que penso nisso, não valeria a pena arruinar nosso bom relacionamento por causa de um chocolate. Ossi-chan deu um suspiro de alívio quando Lidinha fechou a porta da geladeira com uma expressão satisfeita. Lidinha então começou a comer chocolate sem parar enquanto perguntava a Ossi-chan. É realmente tão difícil fazer comércio com o Rei Relâmpago? Quando ele ouviu a pergunta, a expressão de Ossi-chan se contraiu um pouco. É muito difícil. Por quê? O Rei Relâmpago apenas faz trocas. Mas isso só funciona se você tiver um item que o Rei Relâmpago deseja. Resumindo, sempre que você fizer um acordo com ele, você certamente estará perdendo. Ao dizer isso, Ossi-chan relembrou suas relações anteriores com o Rei Relâmpago e estremeceu involuntariamente. Parece que prefere morrer a negociar com ele. Então, como Park Yong-wan negociaria com o Rei Relâmpago? Eu já não te contei. Não há como negociar com ele sem perder. Park Yong-wan tolerará a perda? Se ele não fizer isso, o Isaac Ivanov irá embora, então é claro que ele faria isso. Mas será difícil conseguir o que deseja. Em qualquer caso, tudo o que Park Yong-wan precisa fazer é superar a diferença entre Isaac Ivanov e o Rei Relâmpago, mas mesmo isso vai custar caro. Depois de dizer isso, Ossi-chan estendeu a mão para Lidinha, que colocou uma barra de chocolate nela. Depois de dar uma mordida no chocolate, Ossi-chan disse, então se Park Yong-wan sangrar um pouco para se tornar uma ponte, seria um acordo entre Isaac Ivanov e o Rei Relâmpago usar essa ponte. Qual negócio? A fraqueza do Rei Relâmpago é o fato de que ele não pode entrar nas masmorras do 4º andar porque seu nível é muito alto. Em outras palavras, o Rei Relâmpago irá direcionar Isaac Ivanov para uma masmorra do 4º andar e pedir-lhe para recuperar itens de lá. Se Isaac Ivanov conseguir o item, ele poderá negociar com o Rei Relâmpago. Foi então. Uau! O telefone de Ossi-chan começou a vibrar e ele o atendeu sem hesitar. E aí? Hein? Park Yong-wan fez um acordo? Isso é muito mais rápido do que eu imaginava. Parece que Park Yong-wan está determinado. Então, qual é a oferta do Rei Relâmpago? Maestria do Mago Esqueleto? Ele vai te dar isso? Então a expressão de Ossi-chan ficou dura. Ele quer que lhe demos um chifre de unicórnio? Merda, ele está forte desde o início. Existe uma masmorra onde chifres de unicórnio podem aparecer? Onde? De repente, todo o corpo de Ossi-chan, não apenas sua expressão, ficou duro. Isso é loucura. Ok, vá em frente e desligue. Logo após o término da ligação, Lidinha não pôde deixar de fazer uma pergunta a Ossi-chan. O que aconteceu? Nada especial. Então você está dizendo que fez essa expressão por nada de especial? O próximo local de ataque foi decidido. É algum lugar perigoso? Não, não é tão perigoso. Ossi-chan, que estava falando com uma voz relaxada, continuou a dizer. Apenas.
Mais importante ainda, você foi vacinado contra a malária? Vacina contra a malária? Porque a masmorra fica na Amazônia. Li Jin então falou com uma voz cheia de medo. Você quer dizer a Amazônia que se tornou um covil de monstros porque rebeldes e terroristas assumiram o controle dela? Onde há notícias de batalhas e mortes acontecendo todos os dias? E onde monstros podem ser facilmente encontrados? Sim, aquela Amazônia. Capítulo 202. Fortaleza, Brasil. Em uma das maiores cidades portuárias do Brasil, com um litoral de 7.000 quilômetros de extensão, um navio estava atracado no porto. Isso foi tudo. Este porto, que antes estava lotado de navios e turistas, agora parecia tão desolado que era quase como um lugar totalmente diferente. O mesmo aconteceu com aqueles que chegaram a esta cidade portuária. A maioria deles parecia porcos entrando em um matadouro. Samba. Entre eles, apenas um homem grande era diferente. Dal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 a. Ele cantarolava uma música como se fosse um turista normal vindo ao Brasil pela primeira vez. Li Jin-ah. Ao vê-lo assim, Kim Woo-jin não pôde deixar de olhar para ele com um olhar questionador. Você parece estar de bom humor. MHM, é a primeira vez que venho ao Brasil para passear. Ver as vistas? A expressão de Kim Woo-jin ficou incrédula quando ouviu isso. Você veio aqui para passear? Li Jin-ah deu um leve sorriso à pergunta de Kim Woo-jin. Não há problema em fazer alguns passeios turísticos depois que terminarmos de trabalhar, não é? Não posso fazer tanto assim? Kim Woo-jin não pôde evitar estalar a língua. Você sabe por que viemos aqui de barco em vez de avião? Claro que eu sei. Li Jin-ah respondeu a pergunta com confiança. Você fez isso para economizar despesas de viagem, não foi? Afinal, vocês são super baratos. Sim, pão duro. Tetré. Só então Kim Woo-jin percebeu. Ele não conhece a situação do Brasil. Na cabeça de Li Jin-ah, o Brasil ainda estava no mesmo estado de 2020. E também não foi culpa de Li Jin-ah. A maioria das pessoas no mundo teria os mesmos pensamentos de Li Jin-ah. Li Jin-ah, onde no mundo você acha que é o mais perigoso atualmente? Não é a Europa Oriental? Por que você pensa isso? Houve um acidente relacionado com os portões das masmorras na Europa de Leste. Havia artigos e notícias sobre protestos que aconteciam lá todos os dias. Em outras palavras, significa que a situação estava sob controle o suficiente para que os repórteres pudessem permanecer lá e enviar artigos. Foi por isso que Kim Woo-jin decidiu contar a Li Jin-ah. Tenha em mente, não há nem jornalistas para escrever sobre a situação nos lugares realmente ruins. Quão ruim o Brasil estava agora. Só então Li Jin-ah, que começou a ter uma ideia do que estava falando, mudou sua expressão facial e perguntou. O Brasil é realmente tão ruim assim? Mesmo antes do jogo começar em 2020, o Brasil estava em um estado de turbulência política e econômica. Era impossível para eles lidar adequadamente com os portões das masmorras. Quando os portões das masmorras apareceram, muitos países não conseguiram lidar com isso devido aos danos causados por problemas políticos e econômicos. Claro que não foi só o Brasil. A maioria dos países da América do Sul teve situações semelhantes à do Brasil e no caso da África, a situação era muito pior do que na América do Sul. Países da América do Sul e da África foram exemplos perfeitos disso. Entre eles, o caos que eclodiu no Brasil foi um dos piores. No entanto, o Brasil foi o único país que teve que lidar com a floresta amazônica. A floresta amazônica. Este lugar, que quase não tinha controle ou monitoramento antes mesmo do aparecimento dos portões da masmorra, tornava impossível que alguém percebesse quando os portões da masmorra apareciam. O governo tornou-se ineficaz desde então. Assim, a floresta amazônica basicamente se transformou em um covil de monstros e o governo brasileiro não pôde fazer nada. E nessa época, grupos antigovernamentais, organizações terroristas, etc., que visavam os recursos do Brasil, vieram para o país. A paralisia do governo brasileiro foi praticamente uma declaração de que os ricos recursos do Brasil haviam entrado em um estado sem dono, e inúmeros criminosos vieram ao Brasil em busca de oportunidades. Não havia nenhum sinal de desejo de passear no rosto de Li Jin-ah depois que ele ouviu isso. Então por que diabos o Rei Relâmpago está aqui? Em vez disso, ele começou a se perguntar o que havia de errado com o Rei Relâmpago que o fez chegar a um lugar como este. Kim Woo-jin riu da confusão de Li Jin-ah ao dizer. Isso porque o Rei Relâmpago é o chefe da Thunderbird, a empresa militar privada número 1 do mundo. O Rei Relâmpago Rio Fry. Como um dos primeiros jogadores na Austrália, seu outro título foi o de chefe da Thunderbird, a principal empresa militar privada do mundo. É por isso que ele patrocinou Johan Jorg para se tornar o centro da facção anti-Guilda do Messias. Para o Rei Relâmpago, era inaceitável que a Guilda do Messias tivesse um valor incontestável no mundo, e foi por isso que ele apoiou o Rei dos Mortos-Vivos, empurrando-o para se tornar um rival da Guilda do Messias. Ele acreditava que ao fazer os dois lutarem e enfraquecerem um ao outro, ele se beneficiaria ao máximo. E na verdade, a sua ideia estava correta. Por volta de 2026, quando a batalha entre a Guilda do Messias e o Rei dos Mortos-Vivos realmente começou para valer, Thunderbird, que era a empresa do Rei Relâmpago, cresceu rapidamente no espaço deixado pelas duas principais potências mundiais lutando entre si. Eventualmente, o Thunderbird se tornou uma força que superou as convenções de uma empresa militar privada, na medida em que foi capaz de desafiar diretamente um país. A caça não foi fácil. Isso tornou muito difícil para os cães de caça cuidar do Rei Relâmpago. Ao se lembrar daquela época, Kim Woo-jin sorriu amargamente. E Li Jin-ah, que agora havia entendido a situação, também sorriu amargamente. Não acredito que temos que procurar unicórnios neste lugar. Aposto que desta vez também terei que sofrer. Kim Woo-jin deu apenas uma resposta simples. Não precisamos procurar unicórnios. O que você quer dizer? Não precisamos encontrar chifres de unicórnio para que você possa trocá-los por páginas de habilidades? Se eu apenas quisesse comprar um, não veria aqui. Kim Woo-jin parou por um momento antes de continuar enquanto trazia à tona suas memórias.
Estou planejando fazer um acordo maior com o Rei Relâmpago. Li Jin inclinou a cabeça em confusão. Ele só faz trocas, não é? O que mais você pode dar a ele? Kim Woo-jin respondeu sem hesitação. Isaac Ivanov. Depois que o governo brasileiro perdeu sua função, os portões das masmorras que apareciam na floresta amazônica foram basicamente negligenciados. Depois disso, os portões das masmorras começaram a liberar monstros constantemente e, após se adaptarem ao ambiente da floresta tropical, começaram a formar seus próprios territórios. Uau! Rugido. A floresta amazônica dizia que a terra não pertencia mais aos humanos. No entanto, isso não significa que a humanidade apenas observaria e aceitaria esse fato. Pelo contrário, muitas pessoas viram isto como uma oportunidade. É um lobo de marfim. São 10 milhões por 2 peças de marfim. Em uma era onde os cadáveres de monstros tinham um valor indescritível, esta foi uma oportunidade para os caçadores não jogadores também capturarem monstros. Não foram apenas as pessoas comuns. Também da perspectiva dos jogadores, foi uma oportunidade para eles caçarem monstros com armas modernas que eram muito mais poderosas que seus itens. É por isso que algumas pessoas consideram a floresta amazônica no Brasil o verdadeiro Eldorado. O mesmo aconteceu com a empresa militar privada Thunderbird. Desde cedo, eles viram a floresta amazônica como uma terra de oportunidades e investiram pesadamente nela. Isso foi comprovado pelo fato de que o Rei Relâmpago não tinha outro senão seu discípulo mais velho como chefe da filial brasileira. Ah, isso está me matando. Shakira, uma beldade latina com corpo sensual coberto por uma pele bronzeada, foi essa discípula. Esta maldita floresta, eu gostaria de poder me livrar dela. Claro, isso não era necessariamente uma coisa boa para ela. Ser o chefe da região da floresta amazônica, onde reinava o caos, bastava para enlouquecer qualquer pessoa. Além disso, ela agora tinha que lidar com outra dor de cabeça. Quando diabos Isaac Ivanov vem? Hein? Não disseram que ele chegaria ao porto há uma semana? Você acertou? Você não está enlouquecendo por causa do calor, está? Teríamos notícias dele. O próprio Rei Relâmpago disse isso. Quando Isaac Ivanov chegar, leve-o para a Floresta do Unicórnio, uma masmorra de nível B do 4º andar, e troque o chifre de unicórnio que ele traz pelas páginas de habilidades preparadas. O acordo em si não foi muito problemático. É possível que ele tenha morrido no caminho? O problema era se Isaac Ivanov morresse no caminho até eles. Não é Isaac Ivanov? Aquele monstro conseguiu sobreviver em uma masmorra do 4º andar apenas com seu companheiro de equipe. A habilidade que ele demonstrou superava em muito a das pessoas normais, mas a floresta amazônica era diferente. Não importa o quão incrível ele seja, ele ainda morreria por causa de uma arma. Você acha que ele e seus pequenos esqueletos poderiam sobreviver à varinha mágica de Alá? Este era um lugar onde monstros e caçadores malucos armados com armas modernas extremamente poderosas vagavam livremente. Se você comparasse a floresta amazônica a uma masmorra, teria pelo menos 7 andares. A floresta amazônica era um lugar onde mesmo jogadores acima do nível 100 não conseguiam garantir sua segurança. Não consigo nem ter uma boa noite de sono. Até mesmo Shakira, que já teve a experiência de atacar uma masmorra do 6º andar quando estava no nível 165, não pôde deixar de ser cautelosa com a floresta tropical. Portanto, não seria nada estranho se Isaac Ivanov morresse neste lugar. Mas está tudo bem se ele morrer? Ele não é nossa responsabilidade? Claro, era parcialmente responsabilidade do Rei Relâmpago e da companhia Thunderbird garantir a segurança de Isaac Ivanov. Eu não me importo com essa responsabilidade. Mas Shakira não prestou atenção a essa responsabilidade. O problema é que se Isaac Ivanov morresse na floresta amazônica e seus itens fossem espalhados aqui, todo mundo viria. Esses bastardos americanos provavelmente enviariam bombardeiros para arrasar a floresta amazônica imediatamente. O que a preocupava era o fato de que todas as pessoas do mundo correriam para a floresta tropical em busca do tesouro conhecido como Isaac Ivanov. Ah, isso é uma loucura. Enquanto ela pensava sobre isso, ela soltou um suspiro. Foi então. Um de seus subordinados entrou em seu escritório e relatou. Chegou uma pessoa do lado de Isaac Ivanov. Alguém do lado de Isaac Ivanov? Não é Isaac Ivanov? Ela imediatamente perguntou sem perder nenhum detalhe das palavras de seu subordinado. Quem veio? Isso, uma pessoa chamada Woo-jin. Com apenas essas palavras, Shakira conseguiu pensar em uma pessoa que tivesse esse nome. Woo-jin? Esse não é o companheiro de equipe de Isaac Ivanov do Japão? No momento em que lembrou o nome, a expressão de Shakira tornou-se grave. Isaac Ivanov também tem habilidade para criar zumbis? O subordinado inclinou ligeiramente a cabeça. Ele não agiu como um zumbi. Ele também não sentiu cheiro de nada. A expressão de Shakira se desintegrou quando ela ouviu isso. Ele veio aqui sozinho? Sim, apenas. Quando ela ouviu a resposta, a expressão de Shakira se contraiu ainda mais. Então ele veio aqui sozinho, mas não tem ferimentos e nem cheira a suor? Só então o rosto do subordinado empalideceu ao perceber as implicações por trás desses fatos. Shakira falou com seu lento subordinado. Chame o intérprete. Capítulo 203. Clique. Shakira começou a falar assim que passou pela porta. Kim Woo-jin, não estava estampado em todos os noticiários que você morreu devido a um ataque terrorista? Ela fez uma pergunta sem se preocupar em cumprimentá-lo primeiro. Mas Kim Woo-jin não se intimidou com a pergunta. A personalidade dela ainda é a mesma. Kim Woo-jin conhecia bem a personalidade dessa mulher chamada Shakira. Isso foi natural. Afinal, analisar as características de suas presas era uma das habilidades básicas de um bom cão de caça. A pergunta de Shakira em espanhol foi imediatamente traduzida para o inglês e entregue a Kim Woo-jin por seu intérprete. Kim Woo-jin respondeu em inglês. Foi encenado. Parecia que meus movimentos teriam sido bastante restritos se eu permanecesse vivo. Shakira sorriu.
Em outras palavras, se eu te matar aqui, não haverá repercussão, certo? Já que você já está morto. A intérprete pareceu chocada com as palavras de Shakira. Ele deveria traduzir isso também? Quero falar com o Rei Relâmpago sobre Isaac Ivanov. Desta vez, Kim Voldin falou sem esperar a tradução do intérprete de Shakira. Oh, você fala espanhol? Como sua intérprete ficou mais uma vez chocada com as palavras de Shakira, ela sentou-se na frente de Kim Voldin com os olhos brilhando. Onomatopeia de cheirar. Assim que ela se sentou, ela começou a cheirar alto. Você nem cheira a suor. Como diabos você fez isso? Claro, ela não estava perguntando isso porque estava curiosa sobre o desodorante dele. Ela estava questionando como Kim Voldin viajou pela floresta amazônica e conseguiu manter uma aparência tão elegante. Kim Voldin respondeu a sua pergunta com simplicidade. Essa é apenas a minha constituição. Que constituição invejosa. Suo tanto todos os dias que estou enlouquecendo. Naquele momento, Shakira gesticulou para um de seus subordinados que estava próximo. Baque. Então, aquele subordinado colocou um grande dispositivo de comunicação na mesa entre Shakira e Kim Voldin. Essa é a única maneira de entrarmos em contato com nosso chefe. Porém, é muito difícil contatá-lo porque você precisa usar uma senha. E eu sou o único aqui que sabe a senha. Então, o que você vai fazer agora? Eu só tenho que persuadir você. Isso faz sentido. Shakira assentiu gesticulando com o queixo. Isso significava que ele deveria começar a falar. E foi o que Kim Voldin disse. Ouvi dizer que o Rei Relâmpago apenas faz trocas. Depois que o intérprete interpretou suas palavras para Shakira, ela assentiu. E ouvi dizer que as pessoas também podem ser negociadas. No entanto, as palavras a seguir fizeram com que a expressão de Shakira endurecesse. Porque Kim Voldin disse isso em espanhol, não em inglês. Então, se eu oferecer Isaac Ivanov, pelo que podemos negociar? Em vez de responder, Shakira pegou o telefone via satélite. Posso negociar em quilogramas? A primeira pergunta vinda do telefone via satélite foi bastante chocante, o suficiente para fazer o ouvinte hesitar. Mas Kim Voldin respondeu sem pausa. Você quer Isaac Ivanov sem um dos membros? Você é um cara engraçado. Junto com essas palavras, uma leve risada pôde ser ouvida do outro lado da chamada. Kim Voldin também deu um leve sorriso. No entanto, por dentro, Kim Voldin estava com bastante frio. Assim como antes, essa pessoa é mais parecida com uma cobra do que com um humano. Kim Voldin sabia que Hugh Fry, o homem conhecido como o Rei Relâmpago, era alguém que poderia ser descrito como malvado. Para essa pessoa, palavras como justiça, paz, direitos humanos e moral eram apenas coisas que a ajudariam a alcançar tudo o que desejava. Portanto, Kim Voldin tinha certeza. Então, como você pretende trocá-lo? Você está trocando ele vivo comigo, certo? A escolha de qual masmorra Isaac Ivanov atacará dependerá de você. Você pode explicar com mais detalhes? Através de mim, você pode enviar Isaac Ivanov para atacar qualquer masmorra de sua escolha. Você basicamente está comprando o direito de usar a espada conhecida como Isaac Ivanov. Que a habilidade de usar a espada conhecida como Isaac Ivanov seria incrivelmente atraente para o Rei Relâmpago. Ele atacaria alguma masmorra? Isso depende do preço. Isaac Ivanov não se moverá de graça. Em vez disso, deve ser atraente o suficiente para que ele queira atacar a masmorra. Então ele atacará qualquer masmorra que eu escolher desde que o preço seja justo? Sim. E quanto devo pagar? Aceitamos qualquer coisa. Itens, dinheiro, títulos, páginas de habilidades. Se você me der páginas de habilidades venenosas, eu certamente o ajudarei a conseguir um bom negócio. O Rei Relâmpago ficou em silêncio por um momento depois de ouvir sua explicação. Depois de um tempo, o Rei Relâmpago finalmente falou. Não estou realmente interessado. Tuk. E com essas palavras, o Rei Relâmpago desligou sem hesitar. Bem, ao mesmo tempo, Shakira, que estava parada no canto, caminhou em direção à porta. Então ela abriu e apontou para a vasta paisagem da floresta amazônica. Adeus. Vá embora. Ao ver isso, Kim Voldin levantou-se facilmente e caminhou até a porta sem reclamar. Então ele entregou um bilhete para Shakira e disse: o acordo permanece válido. Entre em contato comigo neste número. Shakira riu ao receber o bilhete. Então você acabou de sair, em um hotel em Fortaleza. Neste lugar que foi brilhante no passado, mas agora parecia mais uma ruína abandonada. Kim Voldin contou seu encontro com o Rei Relâmpago. Que pena. Lidinha estalou a língua. Essa reação foi natural. Afinal, não foi esta uma situação em que o acordo fracassou? Mas é melhor assim. Não há necessidade de irmos para a floresta amazônica e passarmos por dificuldades. Vamos para São Paulo, dançar samba e depois voltar para a Coreia. Além disso, Lidinha parecia muito feliz com esse fato, a ponto de nem tentar esconder isso na frente de Kim Voldin. Samba. No entanto, a expressão de Kim Voldin permaneceu calma enquanto olhava para Lidinha. Era uma expressão que parecia dizer que tudo estava indo como ele esperava. Na verdade, tudo estava indo bem. Não há como ele recusar uma carta que pudesse usar contra a Guilda do Messias. Havia muitas pessoas no mundo que odiavam a Guilda do Messias. No entanto, não houve força que ousasse reivindicar ser rival da Guilda do Messias. Ninguém precisava pensar profundamente para imaginar como o rival do Salvador seria tratado pelo resto do mundo. Esse foi o motivo. Não há nenhum Johann Jorg desta vez. Que o rei dos mortos-vivos, Johann Jorg, conseguiu receber o apoio de inúmeras pessoas no passado. Entre eles, o Rei Relâmpago era o maior apoiador do rei dos mortos-vivos. Pelo que Kim Voldin sabia, várias habilidades e itens, incluindo a habilidade de convocar Lich, foram todos dados ao Rei dos Mortos-Vivos pelo Rei Relâmpago. Ele definitivamente vai morder a isca. Kim Voldin deu ao Rei Relâmpago a habilidade de controlar Isaac Ivanov. Não havia como ele desistir de tal chance.
Claro, ele mesmo não morderia a isca. O Rei Relâmpago definitivamente morderá a isca. Ele não vai morder, já caiu. Então devemos fazer uma aposta? Aposta? Aposto que receberei uma ligação amanhã de manhã. Li Jin riu de suas palavras. Já que você está apostando que receberá uma ligação, aposto que não. Se você ganhar, comprarei o que você quiser comer. Realmente. Por outro lado, se a ligação for recebida, então é você quem tem que comprar. Claro. No momento em que ouviu a aposta, os pensamentos de Li Jin começaram a disparar. Você terminou. Vou encher meu estômago de caviar e foie gras. Foi então. Uau! O telefone na mão de Qin Voljin começou a vibrar e Qin Voljin atendeu imediatamente. Sim, este é Qin Voljin. Sim, isso é bom. Vamos nos encontrar para confirmar os detalhes. Então, após encerrar a curta ligação, Qin Voljin falou. Eu venci. O que? O de Li Jin subiu uma oitava, pois ficou chocado com o fato de a aposta ter terminado tão rapidamente. De que bobagem você está falando? Você está brincando comigo? Você planejou isso com o irmão Sichan, não foi? É simples verificar se é real ou não. De qualquer forma, você me deve uma refeição. Apenas. Li Jin olhou para Qin Voljin em estado de choque. No entanto, sua expressão chocada não durou muito. Já faz um tempo que não como caviar. No momento em que ouviu essas palavras, o rosto de Li Jin ficou branco e gritou alto. Ah, você está falando sério? Eu não brinco com comida. Com essas palavras, Qin Voljin levantou-se da cadeira. Capítulo 204. Nosso líder rejeitou sua oferta, mas penso de forma diferente. É atraente o suficiente na minha opinião. Então, que tal isso? Faça um acordo comigo primeiro. Depois disso, se sua habilidade for verificada, você poderá fazer um acordo com meu chefe. Em seu segundo encontro com Shakira em um restaurante, foi isso que ela sugeriu. Que eles façam um acordo pessoal entre eles. Então ela disse. Claro, preciso primeiro verificar sua habilidade. Você pode realmente controlar Isaac Ivanov? Ela queria ver se Qin Voljin estava blefando ou se ele realmente poderia decidir o próximo movimento de Isaac Ivanov. Mire nesta masmorra. Junto com essas palavras, Shakira colocou um envelope de documento sobre a mesa. Qin Voljin atendeu enquanto dizia. Isaac Ivanov não se move sem pagamento. O pagamento é o mesmo. Maestria do Mago Esqueleto. Em vez disso, é o local que mudou. Em vez do chifre do unicórnio, preciso que você consiga outra coisa. E quanto ao meu salário? Não duvidamos das habilidades de Isaac Ivanov. Tudo que duvidamos são de suas reivindicações, e você ainda quer ser pago? Enquanto ela dizia isso, Qin Voljin abriu o envelope, tirou o documento de dentro e começou a examinar seu conteúdo. A conversa parou por um momento, então Qin Voljin ergueu os olhos e disse. É Rank D. O documento dentro era um relatório de masmorra. E são 5 andares. O relatório para uma masmorra de nível D do 5º andar. Com os resultados que Isaac Ivanov mostrou ao mundo, isso não deveria ser um problema, certo? Shakira disse essas palavras com um sorriso. Foi um sorriso cruel. Para jogadores ativos em masmorras de 4 andares, desafiar uma masmorra de 5 andares era como um caminhante que escalou montanhas de apenas 2.000 metros de altura, mudando para uma montanha de 4.000 metros de altura. Em outras palavras, não era algo que pudesse ser feito facilmente. E é o palco perfeito para ver o quão bem você pode controlar Isaac Ivanov. Se Isaac Ivanov fizer sua estreia nas masmorras do 5º andar quando você diz, não haveria razão para duvidarmos de você, não? Por outro lado, era uma proposta suficientemente possível. Afinal, Qin Voljin havia dito isso. Isaac Ivanov desafiaria qualquer masmorra que quisessem. Se isso fosse verdade, não seria possível para ele fazer algo assim? Em resposta às suas palavras, Qin Voljin simplesmente colocou o documento de volta no envelope e devolveu-o a ela. Isso é uma rejeição? Qin Voljin respondeu. Não tenho nenhum desejo de fazer seu pequeno teste sem remuneração. Então é uma rejeição. Com essas palavras, Shakira recolheu o envelope. Ouvi rumores de que Thunderbird tem uma masmorra de nível a mais de 5º andar que apareceu na floresta amazônica. Então Qin Voljin disse mais alguma coisa. Os olhos de Shakira tremeram. Também ouvi dizer que você está formando uma equipe para atacar aquela masmorra. Há todo tipo de boato sobre a floresta amazônica. Você não deveria acreditar em tudo que ouve. Shakira fixou sua expressão e negou as palavras de Qin Voljin. Porém, sem prestar atenção ao que dizia, Qin Voljin continuou falando. Vou fazer com que Isaac Ivanov ataque aquela masmorra. Claro, isso é um acordo, não um teste. Então, por favor, prepare o pagamento adequado para Isaac Ivanov e para mim. A expressão de Shakira endureceu consideravelmente. Então ela falou com uma voz fria. Você quer atingir uma masmorra de classificação a mais quando nem mesmo tem experiência em masmorras de 5 andares? Eu ouvi corretamente? Não há nada que não possa ser feito se o preço for justo. Enquanto dizia isso, Qin Voljin estava pensando em uma masmorra. Tenho certeza que vocês têm a Floresta Ardente. Floresta Ardente. Houve uma razão pela qual Qin Voljin se lembrou desta masmorra de nível a mais do 5º andar. E a 4ª cauda está naquela masmorra. E isso foi porque a 4ª cauda da raposa de 9 caudas estava naquela masmorra. Claro, Qin Voljin não mencionou a masmorra da Floresta Ardente apenas para obter a cauda. Vamos parar com o ato. Isso não era algo que Shakira pudesse lidar apenas com sua autoridade. Era algo que exigia absolutamente a permissão de ninguém menos que o próprio Rei da Iluminação. Se Shakira tivesse vindo por vontade própria, como ela disse, então ela teria se levantado e ido embora sem hesitar. Mas agora ela estava apenas olhando para Qin Voljin sem se mover da cadeira. Traga o Rei Relâmpago. Esta foi a prova de que ela não veio sozinha. Um homem se aproximou de Qin Voljin por trás. Ele colocou as mãos nos ombros de Qin Voljin e disse,
Você realmente é um cara engraçado. Em seguida, ele deu alguns tapinhas nos ombros de Kim Vol-jin antes de se sentar em uma cadeira vazia à mesa. Era um homem loiro com rosto extremamente pálido. Sua aparência não combinava muito com o clima da floresta amazônica. Rei Relâmpago. Ele foi o primeiro espiritualista a contratar um espírito do relâmpago e, após inúmeras conquistas, obteve o apelido de Rei do Relâmpago. Claro, Kim Vol-jin não prestou atenção à sua aparência. Ele aprendeu dolorosamente no momento em que foi traído por Lee Si-junho, que o que viu nem sempre era verdade. Então, se o preço estiver certo, você atacará uma masmorra de nível a mais do 5º andar? Eu sei que o nível de Isaac Ivanov é em torno de 130, o que certamente é alto o suficiente, mas isso é muita confiança. Coisas nesse nível. Então o Rei Relâmpago perguntou. Então qual é o preço? Para essa pergunta, Kim Vol-jin deu a resposta que preparou. Em primeiro lugar, preciso ouvir o que você tem a oferecer. Isaac Ivanov não fará nada simplesmente por causa de um item caro. Esteja disposto a se mover mesmo que seja um item raro. O Rei Relâmpago balançou a cabeça ao ouvir essas palavras. Essa é uma pergunta que Isaac Ivanov deveria responder, não você. Os olhos de Kim Vol-jin se estreitaram com essas palavras. O Rei Relâmpago ergueu o dedo antes de dizer. O que eu quero saber é o seu preço. Então ele girou o dedo antes de apontar para Kim Vol-jin. Então um garçom que estava esperando ao lado, aproximou-se silenciosamente da mesa e colocou um prato coberto na frente de Kim Vol-jin. Depois de calcular, descobri que seria muito mais conveniente recrutar você do que pagar por cada solicitação separada. Nesse ínterim, enquanto o Rei Relâmpago continuava falando, Kim Vol-jin apenas lhe deu meia orelha enquanto levantava a tampa do prato. Então, ele viu uma página de habilidade feita inteiramente de obsidiana no prato branco. Vampiro. Condição. Emissário do submundo. Classificação. Lendário. Efeito. Você pode se transformar em um vampiro ao usar esta habilidade. Vampiro. O Rei Relâmpago sorriu e falou com Kim Vol-jin, que ainda estava olhando a página de habilidades. Eu quero negociar para você com isso. Foi o momento em que o Rei Relâmpago propôs uma troca. Ao contrário dos dias tranquilos e chatos de Fortaleza, as noites nesta cidade portuária foram bastante apaixonantes. Em primeiro lugar, os sons eram diferentes. Tatan, Arg. Como se não permitissem que o silêncio caísse, os sons dos tiros ecoavam sem fim, e sempre que o tiro disparava, eram seguidos por um grito. Estrondo. Colidir. Às vezes, havia até sons de explosões ou de carros batendo. Era quase impossível dormir numa noite repleta desses sons. No entanto, a cacofonia não foi a razão pela qual Li Jinha não conseguiu dormir. Você é realmente incrível, hein? O motivo foi a história que Kim Vol-jin lhe contou sobre o que aconteceu no restaurante de Fortaleza naquele dia. Afinal, a história de Kim Vol-jin foi muito chocante. Isso não foi apenas para Li Jinha. Algumas pessoas têm que assinar contratos de escravos apenas para adquirir uma habilidade, mas algumas pessoas conseguem obtê-los em poucas palavras. Não apenas Li Jinha. Qualquer um ficaria chocado ao saber com que facilidade Kim Vol-jin recebeu uma habilidade lendária. Obter habilidades lendárias não era comum. Para os jogadores, seria um momento emocionante e algo que agitaria muitas ondas no mundo dos jogadores. No entanto, a expressão de Kim Vol-jin não era de alguém que acabará de receber uma grande fortuna. Em vez disso, ele tinha uma expressão pensativa. Li Jinha, que viu sua expressão, estalou a língua. Bem, já que você traiu Park Yong-wan, certamente terá que pagar o preço agora. Isso ocorreu porque Kim Vol-jin aceitou a oferta do Rei Relâmpago, bem como a página de habilidades. Se Park Yong-wan descobrisse isso, ele definitivamente causaria uma confusão. Isso significava que ele havia traído Park Yong-wan. Ah, não que eu contaria a Park Yong-wan sobre isso. Com certeza. Li Jinha é um homem que nunca trairia seus amigos. Claro, um cara que me engana e tira meu dinheiro definitivamente não é meu amigo. Por exemplo, se eu tivesse que comprar uma refeição, um amigo nunca decidiria comprar algo caro como caviar. Se Park Yong-wan descobrisse isso, não havia garantia de que ele deixaria Kim Vol-jin em paz. De qualquer forma, você estaria em apuros. Park Yong-wan não descansaria até ver seu cadáver com seus próprios olhos. Era quase certo que ele tomaria medidas contra ele. Kim Vol-jin também sabia desse fato. Não é difícil. E ele preparou contramedidas para isso também. Podemos contar a Park Yong-wan sobre este acordo. O que? Kim Vol-jin pretendia contar a Park Yong-wan o que havia acontecido naquele dia e que ele havia aceitado o acordo. O que você quer dizer? Atualmente meu relacionamento com Park Yong-wan é semelhante ao de uma grande empresa e de um subcontratado. É baseado no lucro, não na lealdade. Contanto que eu possa garantir os interesses de Park Yong-wan, ele não interromperá nosso acordo. Se ele contasse isso a Park Yong-wan, certamente entenderia. Bem, ele definitivamente tentaria se livrar de mim algum dia. Claro, embora ele entendesse, isso não significava que deixaria Kim Vol-jin sozinho. Como Kim Vol-jin havia dito, Park Yong-wan um dia tentaria lidar com ele. Mas Kim Vol-jin não prestou muita atenção nisso. Não importa. A traição só dói quando é feita por alguém em quem você confia, e não por alguém em quem você não confia. Em outras palavras, Park Yong-wan não foi a razão pela qual Kim Vol-jin estava pensativo naquele momento. O Rei Relâmpago é um homem muito desconfiado. O motivo foi o Rei Relâmpago. Pelo que Kim Vol-jin sabia, ele não era alguém que oferecia negociações com facilidade. Isso pode ser visto apenas pela maneira como o Rei Relâmpago escondeu suas intenções ao lidar com Kim Vol-jin desta vez. Durante a ligação via satélite, ele disse que não estava interessado e então enviou Shakira em seu lugar. Isso era o que Kim Vol-jin esperava. No entanto, o Rei Relâmpago apareceu pessoalmente e fez uma oferta não convencional a Kim Vol-jin. Era possível. Tem que haver uma razão. Mas ele não teria feito isso sem um motivo. Se sim, qual foi o motivo? Isso era o que Kim Vol-jin estava pensando com uma expressão solene. No entanto, não importa o quanto ele ponderasse, ele não conseguia pensar em um motivo. Que diabos é isso? Uau!
De repente, um de seus telefones começou a vibrar. Apenas. É o irmão Sichan? Foi uma ligação de Sichan. Kim Woo-jin pegou o celular e Lidinha foi até ele quando viu isso. Eu não gosto do arroz aqui, peça ao Sichan para mandar um pouco de kimchi. Se você disser a ele, presente de Isaac Ivanov, ele enviará sem dar um pio. Certifique-se de que seja kimchi maduro. Vamos fazer kimchi de giga aí. Ignorando, Kim Woo-jin apertou o botão de chamada e colocou o telefone no ouvido. Então ele ouviu a voz de Sichan. Últimas notícias. Houve um ataque terrorista em Paris. Capítulo 205. É a última gota de água que faz o copo transbordar. O mesmo aconteceu com o mundo que foi transformado em jogo. Na memória de Kim Woo-jin, foi em 2025 que caiu a última gota, que levou o mundo confuso a um mundo cheio de caos. Foi o ano em que Park Yong-hwan vendeu seu país e foi para o Japão, o que levou à guerra entre o Japão e a Guilda do Messias. Mas as ações de Park Yong-hwan não foram a última gota que fez o vidro transbordar. Em vez disso, foi uma queda causada por uma ação diferente. O ataque terrorista em Paris, França. No ano novo de 2025, um ataque terrorista foi realizado em Paris, França. Um ataque orquestrado por extremistas islâmicos. No mundo caótico, a crença humana em Deus desceu à loucura. Na verdade, os actos de terrorismo tornaram-se bastante comuns nesta época. E não eram apenas os muçulmanos, até os cristãos estavam envolvidos. O que foi estranho foram as vítimas do ataque. A sede da terceira maior guilda da França, a Guilda Esprit, foi destruída no ataque e 32 jogadores foram mortos. As vítimas do ataque terrorista não eram outras senão os próprios jogadores. Naturalmente, o impacto deste ataque terrorista abalou o mundo inteiro. O nível de choque excede até mesmo dos ataques terroristas de 11 de setembro. Mas foi só depois dos ataques que o pandemônio realmente começou. A Esprit Guild apelou ao governo francês para impor uma lei especial de proteção dos jogadores após este evento. Além de proteger os direitos humanos dos jogadores, a lei de proteção incluía a concessão de imunidade nos casos em que os jogadores precisassem utilizar suas habilidades em público para legítima defesa. Este pedido foi aprovado pelo governo francês. Eles não se preocuparam em verificar a opinião pública antes de aceitarem o pedido. Este projeto de lei, que beneficiou certos grupos ignorando a opinião pública, foi rapidamente aprovado pelo governo de forma precipitada devido aos interesses de certos funcionários de alto escalão. Isso aconteceu em ninguém menos que na França, o país da Revolução. Protestos ocorreram e debates começaram. Não é novidade que houve protestos que se espalharam por França, depois pela Europa e depois pelo resto do mundo. A opinião pública se espalhou como um incêndio de que os jogadores estavam se divertindo demais e negligenciando seus deveres. Então eles disseram que todos os jogadores deveriam agir como a Guilda do Messias. O incêndio se espalhou para a Coreia. Esta opinião pública rapidamente se espalhou para a Coreia, onde a Guilda do Messias estava localizada, o que levou à deserção de Park Yong-hwan para o Japão. Foi o momento em que a água transbordou do copo e a situação no mundo acelerou para o caos. Os jogadores agiram como quiseram, a turbulência política e econômica ficou fora de controle, o número de ataques às masmorras diminuiu, o que naturalmente fez com que a taxa de fuga dos monstros das masmorras aumentasse e o mundo eventualmente se tornasse um lugar miserável cheio de monstros. E naquele mundo, a Guilda do Messias era reverenciada como o único salvador. A sede da Esprit Guild em Paris, França, acaba de ser atacada. As vítimas ainda não foram identificadas, mas claramente não é uma situação normal. Mas esse incidente aconteceu agora. Não houve sinais de alerta. É altamente provável que eles tenham se preparado para isso com bastante antecedência. Droga, está uma bagunça. Se isso foi realmente um ataque aos jogadores, certamente terá um enorme impacto no mundo. Cerca de um ano antes do que Kim Woo-jin lembrava. Você está ouvindo? Estou ouvindo. O que isso significava era simples. O que você acha? Parece a Guilda do Messias? Tudo bem se for apenas um palpite, só quero sua opinião. Não importa quem seja. O importante é como lidaremos com as ações da Guilda do Messias depois disso. Mesmo que eles não estejam por trás disso, a Guilda do Messias definitivamente tirará vantagem disso. Preparado para isso. A Guilda do Messias mudou muito mais cedo do que Kim Woo-jin esperava. O que você planeja fazer? A resposta de Kim Woo-jin foi simples. Precisamos garantir o poder para neutralizar a Guilda do Messias o mais rápido possível, para afiar os dentes muito mais do que haviam planejado originalmente. De certo modo, o acordo com o Rei Relâmpago chegou em um momento oportuno. Então, vou focar nas masmorras da Amazônia por um tempo. Na Amazônia? Por quê? Porque não há outro lugar que não tenha um dono que tenha tantas masmorras que eu possa atacar quanto quiser. Não havia lugar melhor para afiar os dentes do que a floresta amazônica. Por quanto tempo? Até chegar ao nível 150. Depois de ouvir essas palavras, Sichan pensou silenciosamente por um momento antes de dizer: as atividades de mídia são praticamente impossíveis na floresta amazônica. Seria difícil tocar a mídia naquele lugar. Em outras palavras, as notícias sobre as atividades de Isaac Ivanov entrariam em um hiato temporário. A reputação de Isaac Ivanov não se devia apenas aos seus ataques nas masmorras, mas também ao trabalho especializado de Sichan na mídia. Em tal situação, fazer uma pausa definitivamente não era um fator positivo. A Guilda do Messias não perderá esta oportunidade. Eles certamente pressionarão Johan Jorg e os 10 ativamente na mídia. Quando você sair do Brasil, eles certamente ficarão no seu caminho. Seguindo as palavras de Sichan, a resposta de Kim Woo-jin foi bastante simples. Não importa. Não importa. Porque quando eu chegar ao nível 150, lidarei com Johan Jorg, esteja ele no meu caminho ou não. Houve outro momento de silêncio enquanto Sichan pensava nas palavras de Kim Woo-jin. Você vai declarar guerra.
É melhor nos declararmos rivais do que sermos engolidos pela guilda do Messias. Ossichan não fez mais perguntas. Não é que ele estivesse com medo. Isso era impossível. Ok. Afinal, Ossichan foi o primeiro a aprender sobre a verdadeira face da guilda do Messias e se preparar para lutar contra eles. Então vou me preparar adequadamente. Esse foi o fim da conversa. Após a conversa, Qin Voljin desligou o telefone e virou a cabeça. Li Jin estava olhando para ele com uma expressão vazia antes de finalmente falar com espanto. Vocês dois estavam conversando sobre algo importante agora há pouco? A situação mudou. Isso é muito sério. Naquele momento, Li Jin não era mais brincalhão. No entanto, ninguém que trabalhava com Ossichan tinha o coração leve. Bom, ele tinha determinação e talento suficientes para abraçar tal situação. Chegou a hora de abandonar a brincadeira e passar a ser sério. Qin Voljin sorriu levemente ao ver a expressão feroz de Li Jin. Que reconfortante. Certo, não há homem tão confiável quanto eu. Então, o que fazemos? Qin Voljin respondeu a essa pergunta facilmente. Em primeiro lugar, precisamos fazer com que sua habilidade bênção do Rio Estige alcance um nível transcendente. A classificação transcendente. Certo, minha habilidade bênção do Rio Estige. Naquele momento, Li Jin percebeu que estava dizendo algo estranho. Ei, a habilidade bênção do Rio Estige só aumenta quando estou ferido. Não há necessidade de se preocupar. Eu não tenho que lutar com os soldados e cavaleiros que você convoca, tenho? Você não. Ao ouvir isso, Li Jin ficou mais uma vez cheio de vigor. Bom, então não há problema. Então qual é a próxima masmorra? Uma masmorra de 5 andares. Sou Roberto do Thunderbird, que desta vez ajudarei o grupo de Isaac Ivanov. Além desta masmorra, também estarei ajudando você no futuro. Roberto, este jogador nível 140 do Thunderbird se apresentou ao grupo de Isaac Ivanov durante seu primeiro encontro. Eu vou te contar com antecedência. A floresta amazônica é muito mais perigosa do que qualquer masmorra. Não há monstros atirando em masmorras, mas há muitos monstros atirando nesta floresta. Então, por favor, siga minhas ordens em todos os momentos. Ele deu um aviso. Se você não obedecer, usarei a força. O chefe disse para colocar sua segurança antes de qualquer coisa. Um aviso de que ele tomaria a iniciativa caso eles não fizessem o que lhes foi ordenado. Não se esqueça de que este também é um teste de suas habilidades. Ao mesmo tempo, foi um aviso que traçou uma linha clara entre quem estava acima e quem estava abaixo. Isaac Ivanov não respondeu ao seu aviso. Em vez disso, ele estava lendo o relatório da masmorra. Pântano Negro, pisos, 5. Dificuldade, D+. Número máximo de inscrições, 195. Requisitos, nível 150 e abaixo. Condições, derrote o mestre do Pântano Negro. Recompensa, nenhuma. Roberto então disse a Isaac Ivanov. Haverá um total de 75 jogadores nesta masmorra, incluindo seu grupo. O tempo estimado é de 40 a 49 dias. Isaac Ivanov falou pela primeira vez. Podemos terminar isso em 3 semanas. A frase repentina congelou a expressão de Roberto. Nesse momento, ele percebeu as palavras ridículas que acabará de ouvir. Isso não faz sentido. O jogador de nível inferior que ele poderia terminar uma masmorra que ele, o jogador de nível 140, estimou que levaria 40 dias em 3 semanas? Foi semelhante a um velocista universitário que conseguia correr 100 metros em 10 segundos, ouvindo um estudante do ensino médio dizer que poderia fazer o mesmo em 8 segundos. Foi ridículo. Apenas. Isaac Ivanov então gesticulou com o queixo para Qin Voljin que estava ao lado dele. Então Qin Voljin falou em vez disso. Por que você não entra e vê se faz sentido? Ao responder, a expressão nos olhos de Qin Voljin era claramente diferente do normal. Este é o último ano. Não posso mais correr enquanto olho a paisagem que passa. Os tempos mudaram. É hora de correr com força total. Capítulo 206. Havia uma analogia comumente usada entre os jogadores. Se as masmorras de 4 andares eram corridas de longa distância, então as masmorras de 5 andares eram maratonas. As masmorras de 5 andares eram bem diferentes das masmorras de 4 andares. Muitos novos monstros apareceram e entre eles, havia muitos que eram bastante poderosos e muitos que eram difíceis de lidar. As mudanças foram tão grandes que foi quase como se os gêneros tivessem mudado exatamente. No entanto, a razão para esta analogia era simples. Os jogadores que foram capazes de limpar as masmorras do 4º andar tinham a capacidade de caçar monstros que nunca tinham visto antes. Na verdade, não havia monstros no rank D ou abaixo das masmorras do 5º andar que os jogadores que estavam ativos nas masmorras do 4º andar não pudessem matar. A chave era o tempo. Se houvesse tempo suficiente, não haveria monstros que eles não pudessem caçar, o que significava que eles precisariam de tempo para caçar os monstros. Portanto, os jogadores que atacaram as masmorras do 5º andar pela primeira vez tentaram o seu melhor para garantir tempo suficiente. Como afirmado na comparação acima, os jogadores se prepararam como se estivessem prestes a correr uma maratona, 40 a 49 dias. Por isso Roberto estimou que demoraria pelo menos 40 dias. Levaria pelo menos 8 dias para limpar um andar. Masmorras de rank D geralmente levam cerca de 50 dias. E mesmo isso pode ser considerado muito curto. Para jogadores que atacam masmorras de 5 andares pela primeira vez, não seria estranho se demorassem mais de 10 dias para limpar cada andar. Ele só fez uma estimativa tão baixa por causa de Isaac Ivanov. Não foi apenas por causa de seus sucessos. Isaac Ivanov criou inúmeros milagres, por isso mencionou 40 dias. Isso é bom senso. Qin Voljin também não pretendia negar que era bom senso. Você disse 3 semanas? Como dissera Roberto, dizer que conseguiriam concluí-lo em 3 semanas era pouco ortodoxo. No entanto, a razão pela qual ele disse isso era simples. Você se tornou um vampiro. Vampiro. Pode-se dizer que Qin Voljin agora tinha uma habilidade incomum à sua disposição. Sua sede por sangue aumenta. O poder do seu sangue aumenta.
Seu controle sobre o sangue foi fortalecido. Todos os sentidos foram aumentados ao máximo. No momento em que ele se transformou em vampiro, a aparência de Kim Vol-jin começou a mudar. Seu rosto ficou pálido, as sombras sob seus olhos escureceram, o branco de seus olhos ficou vermelho e seus caninos ficaram maiores e mais nítidos. Ao mesmo tempo, os sentidos de Kim Vol-jin foram aprimorados. Um ser com sangue estimula seus sentidos. Assim como uma cobra com sua capacidade de detecção de calor, informações sobre criaturas que tinham sangue em seus corpos estavam sendo entregues a Kim Vol-jin em tempo real. A presença e localização das criaturas que enchiam a floresta exuberante podiam ser claramente sentidas por ele. Então os olhos de Kim Vol-jin brilharam com uma luz dourada. Os olhos de Oro se abriram. Então, informações detalhadas sobre todas as criaturas que Kim Vol-jin estava sentindo apareceram diante de seus olhos. A sinergia é muito maior do que eu esperava. Esta foi a razão pela qual Kim Vol-jin disse 3 semanas. Kim Vol-jin ganhou a habilidade de compreender a existência e informações de monstros mais rápido do que qualquer outra pessoa com a ajuda da habilidade vampiro. Não há mais necessidade de se mover separadamente para coletar informações. Para Kim Vol-jin, isso significava que o processo de coleta de informações era agora completamente desnecessário. Agora, ele só precisava descobrir uma maneira de caçar os monstros. Posso começar a caçar imediatamente. E para Kim Vol-jin, tal tarefa foi mais fácil do que qualquer outra coisa. Caça 33.111 monstros para passar para o próximo andar. Todo mundo está dentro. Roberto sorriu antes de dar um sorriso sujo para Kim Vol-jin. Tudo bem, Isaac Ivanov, mostre-me suas habilidades. Quero ver se você realmente consegue limpar esta masmorra em 3 semanas. E assim, a estreia de Kim Vol-jin nas masmorras do 5º andar começou. Paris está colorida por gritos. 21 mortos. 121 feridos. 34 das vítimas são jogadores. As reclamações dos jogadores estão transbordando. Não demorou muito para que o ataque terrorista à terceira guilda da França, a Esprit Guild, localizada em Paris, França, chamasse a atenção. Terrorismo de novo? Foi cometido por muçulmanos? Obviamente. Droga, os muçulmanos estão arruinando a França. Muitos expressaram a sua indignação com os actos de terrorismo. Até então, não foi diferente da resposta incorrida por outros actos de terrorismo. Mas por que eles atacaram uma guilda? No entanto, o fato de o alvo deste ataque não ser outro senão uma guilda começou a criar uma reação diferente. Isso porque os jogadores da guilda Esprit são todos lixo. Esses caras são todos um bando de bastardos, não são? Muitos dos jogadores da guilda Esprit cometeram crimes, mas nem todos são culpados. Além disso, a guilda Esprit era famosa na França devido à sua má reputação. Honestamente, isso não é justiça em vez de terrorismo? Isso mesmo. Não foi um dos caras que morreu quem causou o acidente porque estava dirigindo embriagado? Aquele que bateu naquela criança? Malditos bastardos, eles mereciam morrer. Uma opinião pública amigável em relação ao ato terrorista começou a se formar. O problema foi a reação da mídia. Nenhum dos meios de comunicação se atreveu a revelar as opiniões apresentadas pelos cidadãos comuns. Os ataques aos jogadores estão bem? É necessária uma lei especial que proteja os jogadores. O governo francês aprovará o projeto de lei de proteção ao jogador? Em vez disso, a mídia apenas publicou artigos que apoiavam os jogadores, como se eles tivessem bebido demais e começassem a vomitar em profusão. Algo mais aparecerá mais cedo ou mais tarde. Na filial brasileira da empresa Thunderbird localizada em Fortaleza, Brasil, lugar que nem precisava do terrorismo para ser caótico, o Rei Relâmpago soltou uma risada com o rosto pálido. Ao ouvir isso, Shakira lançou-lhe um olhar questionador. Pop? Em resposta à pergunta de Shakira, o Rei Relâmpago simplesmente estendeu a mão. Estalar. Então, algumas faíscas de relâmpago dançaram em sua palma antes de explodir. Pop. Algo mais vai aparecer. Você está dizendo que os ataques terroristas continuarão? Não há como não haver um bis. Mas como você descobriu isso? A pergunta de Shakira. O Rei Relâmpago riu. Tive a sorte de ouvir isso de algumas pessoas que conheço. Quem poderia isso? Se os seus preços começarem a subir, eles certamente ficarão muito felizes com isso. Como o petróleo, por exemplo. O Rei Relâmpago levantou-se do assento. De qualquer forma, se houver outro ataque terrorista, os jogadores certamente atacarão no futuro. Ao dizer isso, sua expressão ficou dura. O número de ataques nas masmorras cairia drasticamente e o número de monstros aumentaria naturalmente. O medo que as pessoas comuns sentem definitivamente atingiria seu pico, assim como sua fé na Guilda do Messias. O Rei Relâmpago tinha certeza de que se tudo continuasse como estava, a Guilda do Messias naturalmente se tornaria líder do mundo. Um mundo onde a Guilda do Messias está no comando não beneficia jogadores como nós. E ele acreditava que tal mundo não tinha nada a oferecer a alguém como ele. Portanto, temos que preparar um rival que possa enfrentar a Guilda do Messias o mais rápido possível. Um rival da Guilda do Messias. Espero que valha a pena criar Isaac Ivanov. Apenas. E agora ele tinha um candidato em Isaac Ivanov. Shakira estalou a língua ao ouvir as palavras do Rei Relâmpago. Então teria sido melhor não colocá-lo com Roberto. Ele é o pior juiz que temos. Mesmo que conseguissem 100 pontos, ele reduziria a força para 50. O Rei Relâmpago riu disso. Quanto mais a situação evoluir assim, mais rigorosa deverá ser a avaliação. Ao dizer isso, o Rei Relâmpago verificou a data. Já se passaram 18 dias desde que eles entraram na masmorra, eles deveriam estar no 3º andar agora. Capítulo 207. Impossível. Roberto. Como um dos braços direitos do Rei Relâmpago e membro da Thunderbird Company, ele já tinha a capacidade de criar uma guilda em seu nome. Ele estava basicamente no nível de mestre da guilda. Isso não significava apenas que ele era um jogador forte.
Para se tornar o chefe de uma guilda, não era necessário apenas ter excelentes habilidades, mas também a capacidade de lidar com as pessoas e um bom olho para as pessoas. Esta foi parte da razão pela qual o Rei Relâmpago tomou Roberto como um de seus braços direitos. Então Roberto recebeu uma ordem. Ele foi solicitado a verificar se Isaac Ivanov tinha a capacidade de confrontar a Guilda do Messias. Francamente, ele achou que era uma ordem ridícula. Afinal, ir contra a Guilda do Messias era como ir contra o mundo inteiro. Isso não pode ser feito. Ele sentiu que era impossível alguém tentar rivalizar com a Guilda do Messias. Foi por isso que ele ficou tão chocado agora. As condições para limpar o quarto andar da masmorra foram alcançadas. É realmente possível limpar uma masmorra tão rapidamente? Porque diante de seus olhos estava um jogador que poderia rivalizar com a Guilda do Messias. Como? Os olhos do assustado Roberto seguiam atualmente o grupo de Isaac Ivanov, que caminhava atrás de um exército de esqueletos. Seu poder está no nível esperado. Roberto nunca teve intenção de duvidar do poder de combate de Isaac Ivanov. Afinal, era impossível para ele questionar o poder de combate de um jogador que havia concluído uma masmorra de Atrin apenas com seu grupo. No entanto, masmorras não eram coisas que pudessem ser concluídas apenas com habilidade de combate. O que realmente o chocou foi o fato de que o grupo de Isaac Ivanov não caçava apenas unilateralmente com força. Como eles podem caçar com tanta eficiência? O grupo usava métodos de caça precisos e eficientes que combinavam perfeitamente com as características e hábitos dos monstros que enfrentavam. Como eles podem fazer isso sem coletar informações adequadamente? Mas o problema é que não houve coleta de informações durante esse processo. Foi por isso que Roberto ficou chocado. Claro, Kim Voldin não se importou com os pensamentos de Roberto. Desde o início, antes mesmo de entrar na masmorra, Kim Voldin tomou uma decisão. Ele tinha que atingir o nível 150 o mais rápido possível na floresta amazônica. Em outras palavras, para Kim Voldin, este lugar não era um estágio de teste. Seu nível aumentou. Era apenas um terreno de caça para subir de nível mais rápido. Para Kim Voldin, a única coisa importante era o quão rápido ele estava crescendo. Kim Voldin, nível 122. Halo, emissário do submundo. Estatísticas: saúde, 365 mais 955, vigor, 2 mais 439, poder mágico, 3 mais 832, conquistas, 107, pontos extras, 3. A velocidade de subida de nível é a esperada. E agora, a velocidade com que ele subia de nível correspondia às expectativas de Kim Voldin. É claro que outros poderiam ter ficado assustados se vissem isso. Somente nesta masmorra, ele aumentou seu nível 5 vezes. Foi um ritmo que aparentemente transcendeu o bom senso. No entanto, a expressão de Kim Voldin ao avaliar a situação não era muito boa. O problema é, o emissário do submundo está interessado em você novamente. A razão pela qual sua expressão estava tão ruim não era outra senão a notificação que recebeu ao subir de nível. Esta notificação, sua auréola, que normalmente aplaudiria seu crescimento ou lhe daria uma recompensa agradável, lhe dera uma notificação diferente da habitual. Além disso, Kim Voldin sabia exatamente o que isso significava. Johann Jorg deve ter ficado mais forte. O rei dos mortos-vivos. Era prova de que ele, que havia sido privado do favor do emissário do submundo por causa de Kim Voldin, estava mais uma vez apresentando um crescimento notável. Parece que a Guilda do Messias decidiu apoiá-lo totalmente. Também era uma prova de que a Guilda do Messias apoiava Johann Jorg a tal ponto que Kim Voldin dificilmente conseguia acompanhar. Esta não foi uma notícia muito acolhedora. Kim Voldin também não aceitaria esse fato. Claro, ele não tinha intenção de desistir dessa luta. Afinal, ele não tinha motivo para recuar. Já faz muito tempo que não agi como um cão de caça. Isso porque ele era o cão de caça, Kim Voldin, que não podia nem receber um apelido adequado por causa de seu crescimento ridiculamente rápido. Roberto. Este Kim Voldin então se virou para olhar para Roberto, que os observava de longe. Isaac diz: faltam 3 dias para o fim das 3 semanas. Roberto não respondeu a ele. Em vez disso, ele apenas fez uma expressão como se tivesse acordado de um pesadelo. Todos os direitos de uma masmorra pertenciam ao governo do país onde a masmorra apareceu. Esta foi uma lei que foi aprovada na maioria dos países. O mesmo aconteceu com o Brasil. Suas leis afirmavam claramente que todos os direitos às masmorras pertenciam ao governo. No entanto, tais leis só poderiam ser aplicadas quando o governo estivesse no poder. No Brasil, um país onde o governo basicamente não tinha nenhum papel a desempenhar, esta lei foi basicamente ineficaz. É claro que as masmorras que surgiram na floresta amazônica não tinham dono. Não importava quem encontrou a masmorra primeiro ou quem estava dentro dela. E não havia nada de errado em lidar com os jogadores depois que eles concluíram a masmorra. É o 20º dia. Na floresta amazônica, um lugar repleto de um calor terrível onde alguém poderia ser morto apenas por respirar alto. Um grupo de pessoas bem armadas e camufladas estava à espreita. Quando a unidade de abastecimento chegou, cerca de uma semana atrás. Qual é o poder deles? Cerca de 50 pessoas. Lobo Vermelho. Foi um dos muitos grupos antigovernamentais ativos na Venezuela, conhecidos pelas suas ações bastante radicais. E naturalmente era necessário dinheiro para ações antigovernamentais. Era por isso que eles estavam lá. Tem certeza que Roberto entrou? Tenho certeza. O portão da masmorra que eles visavam agora era aquele por onde o executivo da Thunderbird, Roberto, havia entrado. Foi uma boa chance para eles ganharem a sorte grande. Os itens que pertenciam a Roberto certamente não seriam normais, e mesmo seus homens, que também eram elites da Thunderbird Company, teriam equipamentos pelo menos raros. A maioria deles também seriam itens de nível 100 e acima. Além disso, a maioria dos jogadores usaria seus melhores itens ao sair da masmorra. Depois que as batalhas terminavam e a masmorra era concluída, os jogadores geralmente
somente queriam sair das masmorras e descansar, e raramente colocavam seus itens de volta em seus inventários antes de fazê-lo. É por isso que havia uma grande probabilidade de que os itens que os jogadores usavam quando saíam do portão da masmorra fossem os melhores que tinham. E a recompensa pela cabeça de Roberto? Ainda ativo. Ao mesmo tempo, houve uma recompensa pela cabeça de Roberto. Não foi só Roberto. A América do Sul estava repleta de gangues criminosas, grupos antigovernamentais e da máfia. Tornar-se tão poderoso em tal lugar significava que Thunderbird certamente pisou em alguns calos. Portanto, alguém poderia ganhar muito dinheiro apenas matando um dos executivos da Thunderbird. Finalmente chegou a hora de vingar nossos irmãos. Mesmo que não houvesse recompensa, os Lobos Vermelhos estavam determinados a matar Roberto. Portanto, eles não perderiam tal oportunidade. Capturaremos o portão da masmorra em 3 dias. Eles iriam assumir o controle do portão da masmorra e então lidar com Roberto quando ele saísse. Todos se preparem. Assim que todos começaram a preparar seus nervos, o Vec, um som nauseante veio de algum lugar. O Vec, e imediatamente começou a se espalhar como uma onda. O Vec. Depois de um tempo, o som nojento mudou repentinamente. Eventualmente, o som parou. Carlos, que estava encarregado desta missão para os Lobos Vermelhos, de repente gritou com toda a força em vez de parar de surpresa. Ataque inimigo. Ele sabia que na floresta amazônica, no momento em que alguém parasse surpreso, estaria morto. Tututu. Seu grito foi imediatamente seguido por uma saraivada de tiros. Retorne o fogo. Carlos imediatamente ordenou o contra-ataque ao direcionar a boca do rifle que carregava na direção de onde vinham as balas. Ele tentou puxar o gatilho imediatamente. SK, esqueletos? Mas quando apontou seu rifle e viu esqueletos empunhando armas, ele não pôde deixar de congelar por um momento. Naturalmente, a lógica acima mencionada se aplicava a ele naquele momento. Na floresta amazônica, no momento em que você parou surpreso, você estava morto. Tutu. As balas logo atingiram o corpo de Carlos. Tututu. Quando Roberto, que descansava com uma toalha embebida em água fria no rosto, ouviu os tiros repentinos, imediatamente se levantou. Prepare-se para o ataque inimigo. Foi então. Um homem entrou em sua tenda e falou: você não precisa se preocupar com isso. Este homem não era outro senão Kim Voldin. Esse é o som dos esqueletos de Isaac Ivanov lidando com o problema. Ao ouvir as palavras de Kim Voldin, a expressão de Roberto endureceu ligeiramente. Essa resposta poderia ser considerada estranha considerando o fato de Roberto ser um executivo da Thunderbird, o braço direito do Rei Relâmpago, e brutal o suficiente para ter uma recompensa por sua cabeça. Gole. As palavras de Kim Voldin deixaram Roberto tão traumatizado que ele até engoliu um pouco de saliva. Foi tão ruim. Foram as experiências de Roberto nos últimos 20 dias que o fizeram reagir dessa forma. Desde que foi repetidamente atacado no Japão, Isaac tornou-se bastante sensível a coisas como esta. E a pessoa que mais o chocou não foi Isaac Ivanov, mas sim Kim Voldin. Seu poder de luta era muito maior do que Isaac esperava. O poder de combate dos soldados esqueletos era bastante formidável. E o nível de habilidade demonstrado pelos cavaleiros esqueletos fez seu queixo cair, mas eles ainda estavam em uma faixa aceitável. Afinal, ele já tinha ouvido falar da reputação de Isaac Ivanov. No entanto, Kim Voldin era diferente. Pelo que ele sabia, a reputação de Kim Voldin era praticamente inexistente. Não, na verdade ele era atualmente conhecido no mundo como um homem morto, não era? A princípio, Roberto descartou Kim Voldin apenas como assistente de Isaac Ivanov. Mas ele não estava. Ele não era um assistente. Em vez disso, foi Kim Voldin quem criou as estratégias e táticas para Isaac Ivanov, sem mencionar seu veneno horrível. Bastardo monstruoso. Monstro? Essa foi a avaliação que Roberto deu a Kim Voldin. Por favor, entre em contato com o Rei Relâmpago. Apenas. Ao ouvir essas palavras, Roberto fez uma pausa. O que ele diria ao Rei Relâmpago? Quantos pontos ele daria a Isaac Ivanov e seu grupo pelo que lhe mostraram? Essas criaturas que ultrapassavam o bom senso davam dor de cabeça a Roberto. Mas uma coisa estava clara. E me dê a página de habilidades que você prometeu. Isaac Ivanov odeia pessoas que não conseguem cumprir sua palavra. Eles ainda tinham muito espaço para crescer. Capítulo 208. Após o ataque terrorista à Guilda Esprit, o fluxo de incidentes ocorreu exatamente como ele esperava. A Lei Especial de Proteção ao Jogador foi apresentada ao Congresso. Os jogadores agiram para proteger seus interesses. A Guilda Esprit declara greve por tempo indeterminado. E começaram a fazer jogos de poder para atingir seus objetivos. Vai estourar em breve. O terrorismo foi um ato de violência implacável e extremo realizado para fazer valer a vontade dos agressores. No caso deste ato de terrorismo, foi feito para expressar insatisfação com o comportamento desumano e egoísta dos jogadores e guildas. Mas a resposta dos jogadores aos ataques foi desumana e egoísta. Então, é claro, haveria mais ataques. Se houver um segundo ataque, o projeto será aprovado inquestionavelmente. Se isso acontecer, jogadores de outros países também exigirão algo semelhante dos seus governos. Caso contrário, eles atacarão. E os jogadores estavam mais do que dispostos a usar a poderosa arma conhecida como ataque em suas mãos como chantagem. No entanto, a Guilda do Messias escolherá outro caminho. Mas a Guilda do Messias usaria isso como uma oportunidade para parecer mais nobre. Tudo está progredindo como eu esperava. Ele não acreditava que nada mudaria desta vez. Além disso, ele já esperava que isso acontecesse desde o início. Foi bom eu não ter lidado com dinheiro desde o início. É por isso que ele não estava muito interessado em dinheiro com números e, em vez disso, trocava por itens. Na era que ele esperava, estava claro que as balas criadas numa fábrica sem nome valeriam mais do que o papel emitido pelo governo.
Foi por isso que o Rei Relâmpago não ficou muito surpreso com o ataque terrorista ou com as situações subsequentes. Em outras palavras, não foi o incidente terrorista nem suas consequências que fizeram o Relâmpago franzir as sobrancelhas naquele momento. Se eu subtrair Isaac Ivanov, ele era a razão pela qual o Rei Relâmpago estava pensando tanto naquele momento. O Rei Relâmpago nunca duvidou de sua habilidade. Afinal, o fato de ele ter caçado Atshin sozinho, caçado o Elyon sozinho e até mesmo ter a habilidade de reviver o Elyon não provou do que ele já era capaz? Essa foi a razão pela qual ele investiu com tanta ousadia. Ele até tirou uma página de habilidade lendária de sua coleção e a deu a um homem, Kim Voldin, que alegou ser capaz de ordenar Isaac Ivanov. Eu não esperava que ele fosse tão bom. Mas quando levantou a tampa, Isaac Ivanov era muito mais forte do que esperava. Kim Voldin. Em particular, a força e habilidade demonstradas por Kim Voldin os fizeram entender por que ele foi capaz de ser membro da equipe de Isaac Ivanov. Não pensei que ele seria o comandante. Kim Voldin era o comandante do partido de Isaac Ivanov. Não há nada que os impeça de serem rivais da Guilda do Messias. O que estava claro para ele era o fato de que mesmo em seu estado atual, Isaac Ivanov era capaz de rivalizar com a Guilda do Messias. Esse foi o motivo de sua preocupação. Então, como faço para torná-lo o rival da Guilda do Messias? Tornar Isaac Ivanov mais forte e colocá-lo contra a Guilda do Messias era outra história. Além disso, o caminho de Isaac Ivanov parecia coincidir com o da Guilda do Messias. Se Isaac Ivanov não tivesse como alvo as fraquezas de Lice Junho e a masmorra do Ciclope de duas cabeças, o Rei Relâmpago não estaria interessado nele. Terei que me comunicar com o mestre da Guilda Fênix. Portanto, ele sentiu que precisaria entrar em contato com Park Yong-wan. Claro, ele não tinha intenção de falar diretamente com ele. Como esperado, foi muito inteligente comprar Kim Voldin. Afinal, ele já havia comprado um espião perto de Park Yong-wan, em uma loja de eletrônicos abandonada em Fortaleza. Kim Voldin estava falando ao telefone neste lugar que havia sido saqueado tão completamente que ele nem precisou limpá-lo. Certo, então deixe-me ver se entendi. Claro, a pessoa do outro lado era o Ossichan. O Rei Relâmpago quer que Park Yong-wan o ajude a tornar Isaac Ivanov o rival da Guilda do Messias? Certo. O que Park Yong-wan disse? Ele disse para primeiro fingir ouvir as ordens do Rei Relâmpago. Da perspectiva de Park Yong-wan, é benéfico ter um espião duplo trabalhando sob o comando do Rei Relâmpago. O Rei Relâmpago deu a Kim Voldin uma ordem simples. Faça com que Park Yong-wan concorde em fazer Isaac Ivanov agir de uma maneira que agravaria a Guilda do Messias. Kim Voldin entregou esta informação a Park Yong-wan como está, e Park Yong-wan também lhe deu ordens. Primeiramente finja obedecer à ordem do Rei Relâmpago. Droga, isso é tão complicado. Foi tão complicado quanto o Ossichan disse. É por isso que a carne bovina coreana é cara na Coreia. Certo. No final, os distribuidores ganham todo o dinheiro. E era exatamente isso que Kim Voldin pretendia. Honestamente falando, reforçar o poder de Isaac Ivanov não foi difícil. Isaac Ivanov já havia se tornado um trunfo insubstituível. Ele poderia receber uma enorme quantidade de apoio simplesmente ingressando em uma das 5 guildas principais, exceto a Guilda do Messias. Mesmo no caso do Rei Relâmpago, se Isaac Ivanov inclinasse a cabeça diretamente para ele, ele receberia diretamente a mesma quantidade de apoio que o Rei dos Mortos-Vivos recebeu. Afinal, Kim Voldin agora tinha um poder semelhante ao do Rei dos Mortos-Vivos do passado. Em outras palavras, tal tratamento era natural. E porque era natural, Kim Voldin não ficou satisfeito com isso. Nesse caso, o cara conhecido como Kim Voldin vai ganhar mais. Então ele complicou o processo. Como Ossichan disse, era um processo de distribuição complicado e Kim Voldin se estabeleceu como distribuidor. Então o que eles vão te dar? Em outras palavras, para fazer com que Isaac Ivanov se movesse como desejavam, Park Yong-wan ou o Rei Relâmpago também tiveram que pagar um preço a Kim Voldin. Como resultado, Kim Voldin também pretendia adquirir o poder de outra pessoa de seu passado que não fosse o Rei dos Mortos-Vivos. Não vou esperar pelo que eles dão. Vou deixar que me deem o que eu quero. Então minha pergunta estava errada. Então, o que você quer? Coisas relacionadas ao veneno do sangue. O rei do veneno mortal. Kim Voldin estava planejando aproveitar esta oportunidade para consegui-lo. O que Johan Gorg e os 10 estão fazendo agora? Eles foram para a França. Então, é óbvio. Se você olhar para a situação atual neste momento, os jogadores franceses e a Sprit Guild estão prestes a entrar em greve. Se eles atacarem as masmorras que abandonaram, então tada, eles ganharão reconhecimento. Parece que o poder deles não é normal. Claro que não é normal. Ele conseguiu aproveitar o favor da minha auréola por um tempo. Favor? De você? Ossichan ficou surpreso. Ele também conhecia a personalidade do emissário do submundo e também quão séria era a informação que Kim Voldin acabará de compartilhar. No entanto, Kim Voldin não ficou surpreso. Não é nada estranho. O Rei dos Mortos-Vivos se tornou um jogador antes de Kim Voldin e desfrutou do favoritismo do Halo antes de Kim Voldin escolher o emissário do submundo como seu Halo. Além disso, em um mundo cheio de caos, até mesmo Lice Junho e ele sentiriam uma sensação de crise. Tal pessoa recebeu o apoio da Guilda do Messias, então seria estranho se seu poder não aumentasse substancialmente. Isso não é perigoso? Mas isso não significava que Kim Voldin estivesse preocupado com isso. Não importa. Receberei o favoritismo do Halo novamente na próxima masmorra. Qual é a próxima masmorra? A Floresta em Chamas. Porque ele iria aproveitar esta oportunidade.
Assim que sua estreia no quinto andar termina, você salta para um rank a mais, normalmente leva cerca de meio ano para se ajustar às masmorras do quinto andar. Sua velocidade é simplesmente ridícula. De qualquer forma, enviarei um presente para você antes disso. Ossichan pretendia alegremente anexar asas ao tigre conhecido como Kim Voldin. Temos a habilidade Blind Cloud que você mencionou. Nuvem de sangue. Kim Voldin sorriu ao pensar na habilidade que fazia uma nuvem de sangue que até fazia chover sangue. Excelente. Foi muito difícil de conseguir. Você deveria comprar uma refeição para mim para compensar. Li Jin me deve uma refeição, vamos comer juntos então. Apenas. Realmente. Então comerei caviar com uma colher de sopa. Então, como devo enviá-lo? Ao ouvir essa pergunta, Kim Voldin respondeu sem hesitação. Envie através de Park Yong-van. Park Yong-van? Kim Voldin respondeu calmamente à pergunta de Ossichan. A distribuição é complicada. Agora tenho certeza que Park Yong-van vendeu seu país em sua vida passada. Caso contrário, ele não teria conhecido um humano como você. Capítulo 209. Fazia um mês desde o ataque terrorista ao Esprit Guild em Paris, França. O caos causado pelo ataque não diminuiu, mas em vez disso cresceu muito mais do que no mês anterior. A Lei Especial de Proteção ao Jogador será aprovada? A razão para isso foi a Lei Especial de Proteção ao Jogador. Isso não faz sentido. Os jogadores já desfrutam de privilégios suficientes. Isso é como colocar um distintivo de polícia em um criminoso. Eles estão sendo pagos para se entregarem. Os cidadãos comuns levantaram a sua oposição, dizendo que o projeto de lei era um benefício excessivo para os jogadores. O mesmo aconteceu com os jogadores. Eles também começaram a usar todos os meios para proteger os seus interesses. A Guilda Esprit declara greve por tempo indeterminado até que o projeto seja aprovado. A Federação Francesa de Guildas discute greve geral. Alguns jogadores e guildas começaram a retirar a carta de ataque. As consequências disso vieram mais cedo e maiores do que eles esperavam. O número de monstros que escaparam aumenta. A França está em perigo. Não foi preciso uma rachadura tão grande para a barragem, que já estava no limite, romper completamente. Este fato aterrorizou os cidadãos não jogadores. Os jogadores estão em greve, então a França será destruída. Acho que não temos escolha a não ser ouvir os jogadores. Droga, ouça os jogadores. E esta situação horrível frustrou os cidadãos franceses, bem como as pessoas de todo o mundo. Afinal de contas, se a lei de proteção especial fosse aprovada em França, era óbvio o que os jogadores de outros países iriam pedir. Foi nessa época. Johan Jorg limpa a masmorra com sucesso. Johan Jorg faz o que a Guilda do Messias não pôde fazer. Johan Jorg e 10 novos heróis aparecem. Johan Jorg e os 10 se revelaram ao mundo ao limpar uma masmorra da qual a Guilda do Messias havia desistido. Foi o momento em que o novo herói apareceu no mundo turbulento. Além disso, o novo herói não ficou parado depois de aparecer. Johan Jorg e os 10 imediatamente começam a atacar outra masmorra. A próxima masmorra é uma masmorra de classificação a da qual a Guilda do Messias desistiu anteriormente. E eles descansaram apenas por um dia. Depois de apenas um dia de descanso, que na verdade era mais um tempo de viagem do que de descanso, eles imediatamente atacaram outra masmorra. O que é que foi isso? Eles descansaram apenas por um dia antes de desafiar outra masmorra? Eles estão loucos? Não são apenas masmorras, mas masmorras que a Guilda do Messias não conseguiu limpar, certo? Será que Isaac Ivanov poderia fazer algo assim? O mundo ficou surpreso porque nenhum outro jogador jamais se moveu em um ritmo tão ridículo. Isso é possível? O mesmo aconteceu com Li Jin. Ele estava lendo um artigo sobre Johan Jorg com uma expressão chocada no rosto. Eles não disseram que estavam na masmorra anterior há um mês? Fazer uma pausa depois de concluir uma masmorra não era apenas para recuperação física. Em vez disso, era a recuperação mental que era mais necessária. O estresse acumulado depois de passar tanto tempo em um lugar perigoso como uma masmorra não era algo que pudesse ser eliminado com apenas alguns dias de descanso. Eles são loucos? Li Jin se virou para olhar para Kim Voldin, que também estava lendo o mesmo artigo que ele. No entanto, sua expressão não era a mesma de Li Jin. Na verdade, Kim Voldin não ficou nem um pouco surpreso. Johan Jorg não é uma pessoa que ficaria estressada com um ataque a uma masmorra. Em primeiro lugar, o Johan Jorg que Kim Voldin conhecia era um louco. Em vez de ficar estressado em uma masmorra, era mais correto dizer que ele usava as masmorras para aliviar o estresse. No entanto, é diferente daquela época. No entanto, isso só foi válido quando Johan Jorg possuía o terrível poder de combate que lhe deu o nome de Rei dos Mortos-Vivos. Já tirei muito dele. Não havia como Johan Jorg, que já havia sido privado de muitas coisas por Kim Voldin, ser tão forte como no passado. Na verdade, esta foi parte da razão pela qual Johan Jorg ficou tão silencioso antes. Mas se ele conseguisse tirar o favoritismo do Halo por um tempo, no entanto, em tal situação, ele conseguiu exibir um desempenho como este. Foi claro. Parece que a Guilda do Messias lhe forneceu muitos itens. A quantidade de itens da Guilda do Messias superou completamente as outras 4 guildas principais. Além disso, Johan Jorg tinha agora uma equipa de 10 pessoas. O suficiente para preencher os estoques de toda a sua equipe. Os papéis desses 10 eram provavelmente os de apoiadores e inventários. E deveria haver mais. Além disso, deveria haver mais jogadores que também serviriam de apoio. Se eles usassem seus estoques, então o número de itens que possuíam certamente seria suficiente para esmagar completamente Isaac Ivanov. Eles podem até ter aberto o cofre de Li Sijunho. Não seria estranho para eles se moverem nesse ritmo se a Guilda do Messias lhes desse um item que veio diretamente do estoque de Li Sijunho.
o cofre de Lissi Junho. Quando ele pensou sobre isso, Kim Woo-jin sorriu. E com aquele sorriso, ele pegou seu smartphone e mandou uma mensagem. Vendo isso, Lee Jin não pôde deixar de perguntar com um olhar curioso. Para quem você está digitando? O Rei Relâmpago. O Rei Relâmpago? Para quê? A aparição de Johan Jorg encheu Isaac Ivanov de espírito competitivo. Espírito competitivo? Sim, um espírito competitivo forte o suficiente para desafiar uma masmorra de classificação a mais de graça. Uau! Uma mensagem de texto veio do Rei Relâmpago contando sua resposta. Vou preparar o palco. Kim Woo-jin sorriu ao ver isso. E ninguém neste mundo odeia coisas grátis. Foi muito difícil defender masmorras na floresta amazônica. Havia muitos monstros lá que serviriam de refeição até para os predadores mais perigosos, assim como o ambiente único da Amazônia que tornava até mesmo ficar em pé uma tarefa árdua. Uma das maneiras era escolher masmorras próximas à borda. A outra era proteger a masmorra para que outros não pudessem tocá-la. Uma vez que uma masmorra fosse encontrada, o descobridor deixaria rastros para que pudessem encontrá-la e então montaria armadilhas ao redor dela. Depois disso é o campo minado. E entre as armadilhas, a que foi usada com mais frequência foram as minas. A instalação foi simples, o custo por unidade foi barato e o mais importante, o efeito foi bom. Esse foi um dos motivos pelos quais a floresta amazônica foi considerada um inferno. Claro, mesmo isso não foi perfeito. Tenha cuidado, outros podem ter deixado novas minas aqui também. Às vezes, se a sorte não fosse boa, as forças OX poderiam interferir na sua rota, colocando novas minas. Então, antes de começarmos, vou lhe dar um relatório. Enquanto os trabalhadores da Thunderbird Company asseguravam a rota para o portão da masmorra, Roberto falou com Kim Woo-jin, Lee Jin e Isaac Ivanov, que ele criou usando a habilidade Alter Ego. A masmorra em que estamos prestes a entrar é a masmorra de nível a mais do 5º andar, Burning Forest. Junto com essas palavras, Roberto entregou-lhes os documentos que tinha nas mãos. Floresta em chamas pisos, 5. Dificuldade, a mais. Número máximo de inscrições, 299. Requisitos, nível 159 e inferior. Condições, derrote o mestre da Floresta Ardente. Recompensa, pedra de habilidade, A. Honestamente, não foi possível obter muita informação do título da masmorra, mas o fato de a recompensa ser uma pedra de habilidade significava que não seria simples. Mas isso não foi ruim. Se um item lendário for encontrado na masmorra, ele pertencerá incondicionalmente ao Thunderbird. Afinal, independentemente do que encontrassem na masmorra pertenceria ao Thunderbird. Essa foi a condição com a qual o grupo de Isaac Ivanov teve que concordar para se juntar ao ataque às masmorras. Não temos objeções. Se não fosse por essa condição, não havia como o Rei Relâmpago deixar o grupo de Isaac Ivanov entrar na masmorra, a menos que ele fosse estúpido. Além disso, Roberto se juntou ao ataque para garantir que as condições fossem cumpridas. Droga! Mas do ponto de vista de Roberto, isso não era bom. Não, esta era uma situação que já havia ultrapassado o ruim. A possibilidade de eles limparem a masmorra não era de forma alguma baixa. Se forem esses caras, eles poderiam vasculhar uma masmorra como esta. O poder que o partido de Isaac Ivanov exibiu excedeu em muito bom senso. Na verdade, Roberto tinha certeza de que os monstros na masmorra seriam intimidados pelo grupo de Isaac Ivanov. Esse foi o motivo. Se esses caras mudarem de atitude, este poderoso partido não era algo contra o qual Roberto e seus homens desejassem se opor. Afinal, não era uma masmorra? Eles nos mastigariam também. Não importa o que acontecesse na masmorra, não havia como o exterior saber. Portanto, se Kim Woo-jin matasse Roberto e dissesse que foi um acidente, não havia como confirmar ou negar sua afirmação. Claro, o Rei Relâmpago definitivamente os puniria por isso. Afinal, o Rei Relâmpago nunca deixou alguém que o traiu. Droga, mas nada disso importaria para a pessoa que morresse. Por isso Roberto tinha medo da festa de Isaac Ivanov. Nós garantimos a rota. Naquele momento, os homens que foram verificar o caminho até o portão da masmorra voltaram e relataram. Então Roberto acenou com a cabeça e se levantou. Pessoal, vamos para a masmorra. Ninguém sabia o que poderia acontecer na floresta amazônica, então não houve pausa antes de entrar na masmorra. Então Kim Woo-jin falou com Roberto. Nós entraremos primeiro. Quando Kim Woo-jin disse isso, Isaac Ivanov e Lee Jin estavam atrás dele. Roberto ficou surpreso com a aparência deles. Normalmente, em casos como este, o observador era quem entrava primeiro na masmorra, e Roberto era o observador neste caso. Porém, ficou claro que Roberto nem queria entrar na masmorra e hesitou em ir primeiro. Então Kim Woo-jin falou como se o estivesse avisando. Se batermos na sua nuca depois de segui-lo até a masmorra, seremos punidos de qualquer maneira. Mesmo ao dizer tais palavras, não houve mudança no tom de Kim Woo-jin. Possivelmente como reação à ameaça, Roberto não se importou mais com o que aconteceria depois. Faça o que você quiser. De qualquer forma, se o grupo de Isaac Ivanov tinha intenções maliciosas, não havia nada que ele pudesse fazer a respeito na masmorra. Então iremos em frente. Assim Kim Woo-jin, Isaac Ivanov e Lee Jin começaram a seguir o caminho designado pela equipe do Thunderbird. Em pouco tempo, um portão de masmorra escavado em uma enorme árvore os cumprimentou. Eles não hesitaram. Lee Jin e Isaac Ivanov entraram na masmorra um após o outro. E assim que Kim Woo-jin chegou ao portão da masmorra, estrondo. De repente, uma explosão ocorreu, fazendo com que todos se virassem na direção de onde veio. Estrondo. Estrondo. Imediatamente depois, mais duas explosões ocorreram. Foi o som de minas explodindo uma após a outra. Algo está vindo. Em outras palavras, foi um anúncio de que algo estava se movendo no campo minado. Rugido. Em pouco tempo, um rugido terrível varreu a equipe da Thunderbird Company. É um ogro. Ogro. Enquanto esta fera ferida avançava pelo campo minado, ela rugiu. Eca. Ah.
Este rugido fez com que os não-jogadores tropeçassem. Estrondo. Eles foram instantaneamente incapacitados por seu tremendo poder. Roberto também ficou chocado com sua aparência. Por que um ogro está aqui? Foi mais difícil ver um ogro na floresta amazônica do que ver uma onça. Claro, não era a aparência do ogro que era estranha. Porque eu não senti isso. No entanto, foi definitivamente estranho que um ogro aparecesse de repente sem qualquer aviso. Em particular, nunca houve um incidente em que um ogro tivesse ignorado seus ferimentos para avançar através de um campo minado. Embora fossem criaturas lentas, um ogro ainda era inteligente o suficiente para saber que depois de pisar em uma mina, não deveria continuar na mesma direção. Claro, ele não teve tanto tempo para questionar. Droga, uma vez que um ogro começou a correr solto, era difícil até mesmo para jogadores de alto nível matá-lo. Além disso, os soldados comuns seriam virtualmente inúteis contra isso. Temos que matá-lo. Naquele momento, apenas Roberto e seus homens eram capazes de lidar com o ogro, então Roberto imediatamente pegou um rifle de assalto ao seu lado. Esta foi a prova de que ele estava adequadamente preparado para o que quer que acontecesse na floresta amazônica. Em outras palavras, não poderia ser ajudado. Só então ele se lembrou do portão da masmorra. Encontre a árvore vermelha para passar para o próximo andar. A notificação mostrou que nenhum outro jogador foi autorizado a entrar na masmorra. O que está acontecendo? Lidinha ficou chocado ao ver a notificação. O que aconteceu? Por que a notificação apareceu de repente? Então apareceram Isaac Ivanov e Kim Voldin. Os dois falaram ao mesmo tempo. Parece que houve um acidente. Parece que houve um acidente. As mesmas palavras. No entanto, suas ações foram diferentes. O verdadeiro Kim Voldin removeu um anel do dedo e colocou-o em seu inventário. Anel de Salomão? Ao ver isso, Lidinha gritou. Você usou um monstro para causar um acidente? Quando Kim Voldin encolheu os ombros em vez de responder, Lidinha falou com uma expressão ridícula. Ei, por favor, me conte sobre coisas assim com antecedência. Foi um acidente. Não parece um acidente. É por isso que você não tem amigos. Kim Voldin estendeu a mão para o furioso Lidinha. Escudo Aegis e pele de leão da Nemeia. Lidinha, cuja expressão estava cheia de raiva, ficou rígido quando Kim Voldin pediu os dois itens em sua posse. Apenas. Depois de um tempo, Lidinha falou com medo. N, não importa o quão errado eu estivesse, ainda é um pouco demais me fazer ficar nu em uma masmorra de rank a mais. Ele sentiu que Kim Voldin iria fazê-lo fazer algo ridículo para aumentar seu nível de habilidade. Kim Voldin falou simplesmente. Você não precisa fazer nada nesta masmorra. Então seu olhar se aprofundou enquanto ele continuava. Porque vou limpar esta masmorra sozinho. Capítulo 210. Existem muitas histórias interessantes sobre jogos. Houve histórias de usuários que encontraram seu caminho em um mapa com baixa visibilidade devido a um bug simplesmente pressionando uma única tecla direcional. Ou como a história de jogadores derrotando monstros-chefes em uma semana, quando os desenvolvedores se gabavam de que isso levaria um mês. Houve muitas pessoas que arriscaram suas vidas em jogos como esse. Mas quando foram forçados a jogar o jogo real, as habilidades que as pessoas demonstraram não eram as mesmas dos jogos que jogavam. O jogo começa. Quando esta notificação foi ouvida e portões de masmorras, monstros e jogadores começaram a aparecer no mundo, as pessoas arriscaram suas vidas para encontrar uma maneira de terminar o jogo. Eles arriscaram suas vidas para lutar contra monstros. Depois estudaram os itens que ganharam enquanto arriscavam suas vidas e também pesquisaram e aprimoraram como adquirir e usar habilidades. Deve haver algum padrão ou característica para conseguir o patrocínio de uma auréola. Além disso, também foi feito o estudo sobre os padrões, métodos e características de recebimento do patrocínio de uma auréola. E não foi outro senão a Guilda do Messias que assumiu a liderança neste estudo. Como foi mencionado anteriormente, não havia ninguém que arriscasse tanto suas vidas quanto a Guilda do Messias em uma situação em que pudessem obter itens valiosos como resultado. O mesmo vale para o emissário do submundo. O mesmo aconteceu quando a Guilda do Messias decidiu apoiar Johann Jorg com todas as suas forças. Eles já sabiam exatamente o que o emissário do submundo, conhecido por seu favoritismo, gostava. O emissário do submundo favorece jogadores que caçam muitos monstros. Quantos monstros você poderia enfrentar de uma vez? Em outras palavras, os jogadores que pudessem cuidar de muitos monstros tinham maior probabilidade de obter o favor do emissário do submundo. A Guilda do Messias tomou a decisão de se agarrar firmemente a esse ponto. Foi por isso que acrescentaram 10 jogadores à equipa de Johann Jorg. Eles perceberam que a contagem de funcionários era mais importante do que qualquer outra coisa. Ao mesmo tempo, eles tinham certeza. Posso não ter certeza de mais nada, mas com tanto poder eu nunca poderia perder para Isaac Ivanov no que diz respeito ao número de monstros que posso controlar ao mesmo tempo. Seu nível aumentou. Uma notificação agradável soou no ouvido de Kim Voldin, mas Kim Voldin não prestou atenção à notificação. Não foi porque ele estava em combate também. Os olhos de Kim Voldin se encheram com a visão de incontáveis cadáveres criados por seus esqueletos. Eka, Lidinha foi o único que reagiu a esse fato. Estou realmente ficando arrepiado agora. Como diabos você lidou com 2000 monstros de uma vez sozinho? 2000 Ash não foi um número pequeno. Na verdade, era quase impossível imaginar lutar contra um número tão grande de inimigos. No entanto, os esqueletos de Kim Voldin não recuaram nem um centímetro ao enfrentar um número tão grande. Não foi só porque eles não recuaram. Você é provavelmente o único humano na história que atrai deliberadamente todos os monstros próximos para caçar. Era extremamente raro que uma única espécie se juntasse num grupo tão grande. Portanto, Kim Voldin teve que atrair monstros de múltiplas espécies para reunir um grupo de 2000. Lidinha disse que era um número grande. Não há notificação da auréola.
No entanto, a auréola não mostrou nenhuma reação a Kim Vol-jin nesta batalha. Isso não significava que o Heilong não prestasse mais atenção em Kim Vol-jin. Sua atenção já foi atraída por outra batalha. A atenção da auréola foi atraída por outra coisa. Isso significa que o número de monstros que acabei de lutar ainda era menor que o de Johan Jorg. Em outras palavras, significava que Johan Jorg acabará de enfrentar mais de 2.000 monstros. 2.000 não é suficiente. Isso foi bastante assustador. Não foi difícil o suficiente imaginar lutar contra 2.000 monstros ao mesmo tempo? Além disso, não poderia ter caçado mais de 2.000. Talvez ele tenha caçado perto de 3.000. Era altamente provável que Johan Jorg e os 10 tivessem caçado cerca de 3.000 monstros. E ele deve ter preparado um modo de tornar suas as façanhas dos 10. Além disso, Johan Jorg quase definitivamente tinha uma maneira de fazer com que as mortes que os 10 obtivessem fossem suas. Kim Vol-jin não tinha ideia de qual era esse método. Mas a única coisa que importava era que Johan Jorg o tivesse feito de alguma forma. Não será fácil. E não foi fácil superar tais resultados. Claro, isso não significava que ele desistiria. Da próxima vez vou caçar 3.000. Li Jinha ficou chocado com essas palavras. Ei, isso é possível? Kim Vol-jin respondeu calmamente ao choque de Li Jinha. É difícil. Não é apenas difícil, é uma loucura. Quando o número de monstros com os quais você está lidando aumenta 2 vezes, a dificuldade percebida aumenta em 4. Estava em uma dimensão completamente diferente. Eu sei. Claro, Kim Vol-jin sabia disso. Será difícil reunir 3.000 monstros. Naturalmente. Reunindo 3.000 monstros, hein? Li Jinha, que estava prestes a concordar com Kim Vol-jin, fez uma pausa e inclinou a cabeça ao perceber que havia algo errado com o que ele disse. Então, percebendo o que tinha ouvido, voltou-se para Kim Vol-jin com uma expressão chocada. Kim Vol-jin olhou para ele com uma expressão séria e disse: levará algum tempo para reunir 3.000. Em uma vasta planície, mais de 3.000 monstros foram reunidos. Os tipos de monstros também eram bastante diversos. Orcs, goblins, kobolds, lizardmen e até mesmo trolls. Q1. Uau! GRRR. Os monstros reunidos também mostraram hostilidade entre si. Inferno, essa palavra combinava muito bem com essa cena. No entanto, eles não brigaram entre si. Em um cenário normal, se um grupo de trolls encontrasse um grupo de goblins, eles os atacariam e os comeriam sem hesitação. Mas desta vez foi diferente. Kiek. Em vez disso, foi o grupo de goblins que mostrou hostilidade aos trolls sem qualquer hesitação. KRRR. E surpreendentemente, o grupo de trolls recuou em vez de rugir de raiva. Afinal, a providência existente ou as cadeias alimentares não eram nada diante de números esmagadores. Aqueles que deram o primeiro passo geralmente foram os que foram comidos primeiro. Por esta razão, todos os grupos de monstros simplesmente observaram uns aos outros sem fazer nenhum movimento. Então os esqueletos chegaram. Chocalho. Quando o grupo de 100 esqueletos chegou, a atenção de todos os monstros se concentrou neles. E todos os olhos dos monstros diziam a mesma coisa: se você continuar a agir de forma imprudente, nós iremos esmagá-lo, chocalho. Mas os esqueletos não prestaram atenção à aparência assustadora dos monstros e se moveram sem hesitação. Chocalho. Então uma batalha começou imediatamente. A primeira batalha foi entre os soldados esqueletos e um grupo de orcs. Shuk. Uma lâmina afiada de osso empunhada por um esqueleto cortou o corpo de um orc, e usando isso como sinal, os outros esqueletos começaram a cortar os orcs sem hesitação. Em vez de uma batalha, seria mais correto chamá-la de massacre. Sopro. O cheiro quente de sangue varreu o campo de batalha onde não havia nada além de combate e assassinato. O cheiro de sangue levou os monstros ao frenesi. Q1. KRNG. Ki. Vários grupos de monstros começaram a correr em direção ao grupo de esqueletos como ondas quebrando contra uma praia. Uma onda monstruosa começou. Diante de tal onda, o progresso dos soldados esqueletos iria parar. Baque. Baque. No momento em que seu progresso parou, os monstros correram para os esqueletos com o objetivo de atacá-los. Mesmo assim, os esqueletos resistiram à ofensiva. Naturalmente, os monstros começaram a se acumular na frente dos soldados esqueletos. Ei, e foi nesse momento que os Skeleton Wizards agiram. Eram 10. Esses Skeleton Wizards, cujo número atingiu 2 dígitos com a ajuda do Skeleton Magician Mastery, jogaram as bolas de fogo em suas mãos no grande grupo de monstros sem hesitação. Pop. Essas bolas de fogo explodiram ao entrar em contato com o monstro e espalharam suas chamas para os monstros ao redor. Rugido. Grito. Essas chamas espalhadas acenderam a pele desses monstros, fazendo-os gritar alto. O efeito foi incrível. O dano em si foi alto, mas os monstros que lutavam de dor também dificultaram o fluxo da onda. Eram como carros que fizeram paradas repentinas em uma estrada cheia de trânsito. Esta foi uma ajuda inestimável para os soldados esqueletos que lutavam contra as ondas, mas a verdadeira ajuda estava a caminho. Kiara. Um grupo de cavaleiros esqueletos apareceu em frente aos soldados esqueletos. O número de cavaleiros esqueletos subiu para 6. E cada cavaleiro esqueleto estava montando um lobo esqueleto e estava totalmente equipado e blindado. Entre eles, o mais notável foi o cavaleiro esqueleto sentado na frente. Este cavaleiro esqueleto estava sentado orgulhosamente em sua montaria de lobo com a pele do leão da Nemeia pendurada sobre os ombros, o escudo Aegis na mão esquerda e a lança de Percival na direita. Tal conjunto de equipamentos era algo com que os executivos das principais guildas só poderiam sonhar. Kiara. O cavaleiro esqueleto então avançou para o campo de batalha enquanto emitia uma aura vermelho-sangue, prova de que havia se tornado a encarnação do campo de batalha. Era impossível para os monstros, que estavam focados em sua batalha com os soldados esqueletos e magos, se prepararem adequadamente para o ataque dos cavaleiros esqueletos por trás. A batalha subsequente só poderia ser chamada de massacre. Membros de monstros estavam espalhados por toda parte como galhos podados, e os gritos eram abundantes.
Em pouco tempo, o campo de batalha ficou encharcado de sangue. A nuvem de sangue começou a sangrar, e o sangue começou a cair sobre ele quando uma nuvem escarlate liberou seu fardo sobre o campo de batalha. Veneno de sangue entrou em vigor. Veneno de sangue. Foi o momento em que o sangue cheio de veneno mortal apareceu. Além disso, os corpos dos monstros que tinham inúmeras cicatrizes, absorviam o veneno do sangue como solo seco absorve a água. Gritos mais uma vez encheram o campo de batalha. Na verdade, poderia ser considerado bom que eles conseguissem gritar. Alguns monstros simplesmente desabaram sobre o grupo, incapazes de emitir um único som antes de morrerem. Q1. Os monstros que testemunharam esta cena tentaram apressadamente evitar a chuva de sangue. Foi nessa época que o golem de sangue, que estava em uma poça de sangue, se revelou. O golem de sangue começou um ataque enlouquecido assim que os monstros que tentavam evitar a chuva de sangue apareceram. Não, nem precisou atacar loucamente. No momento em que os monstros começaram a retaliar contra o golem de sangue, seu corpo de sangue se espalhou em todas as direções, cobrindo todos os monstros próximos. Quando viram isso, os monstros ficaram chocados e aterrorizados, perdendo completamente a capacidade de lutar. Li Jin-ah, que assistia a cena à distância, também ficou chocado. Ele não pôde deixar de olhar para Qin Voldin, que estava parado ao lado dele. O cajado de Merlin fornece mana continuamente. A mana do cajado de Merlin fez os olhos de Qin Voldin adquirirem um tom assustador de azul esverdeado. Claro, embora tenha sido um pouco horrível, a aparência de Qin Voldin o fez relaxar um pouco. Isso foi natural. Esta cena mostrou-lhe claramente que Qin Voldin havia extraído tudo o que podia. Foi o limite do poder de Qin Voldin. Este é o meu limite com meu poder mágico atual, claro, era apenas o limite do seu poder mágico. Se Qin Voldin tivesse mais poder mágico, ele talvez pudesse convocar o Elyon, o que certamente tornaria a luta mais fácil. Se isso não for suficiente, então não há como evitar. De qualquer forma, da perspectiva de Qin Voldin, não havia mais nada que ele pudesse fazer se isso não fosse suficiente para superar Johann Jorg. Seu nível aumentou. Qin Voldin finalmente ouviu a tão esperada notificação. No entanto, ele não prestou atenção a isso, em vez disso, Qin Voldin esperou para ver se alguma outra notificação viria. O emissário do submundo admira suas habilidades. O emissário do submundo concede algum poder a você. A classificação da habilidade Seleton Wizard aumentou em 1. Então ele ouviu a notificação que estava esperando. Apenas, isso é bom. Qin Voldin sorriu com a notificação. Então não precisarei matar Johann Jorg por enquanto. Era um sorriso que dizia que ele não precisaria mais se livrar da concorrência como havia planejado. Claro, Qin Voldin não esqueceu. Então só falta pegar o rabo. Qual era o verdadeiro propósito de entrar na masmorra? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.